Isso aí. E vamos dar início. A primeira questão... Isso, eu vou lendo com vocês. Vamos lá. Vou pegar a caneta aqui. Então, a primeira questão fala pra gente... Deixa eu ir aqui na prova, né? Melhor. Aí. A primeira questão do Revalida coloca pra gente uma questão gigante, né? Daquelas gigantescas. E lembra que a gente falou que a gente ia começar a treinar a partir de agora, né? A ideia de não ler de cara o enunciado inteiro. A gente vai lá para as alternativas e vamos ver o que ele quer saber da gente. Então, a gente vai fazer a questão direcionado, tentando ganhar tempo, tá? Não vai ficar lendo o enunciado inteiro sem saber o que a questão quer. Então, ganha tempo aqui, ó. Neste caso, o fármaco adequado de uso prolongado para a conduta terapêutica antimicrobiana é. Então, ele quer saber qual que é a terapia antimicrobiana. Então, provavelmente tem alguma infecção, ele vai ter que me dizer qual é o bicho que está causando, tá? Então, dependendo da confiança, da maneira como você está fazendo a prova, você vai olhar direto à cultura, né? E vai ver que ele está, por exemplo, positivo para actinomyces, então a actinomicose. E aí tem um problema, que essa questão foi anulada, né? A questão de número 1 já começamos bem, a questão já foi anulada na última prova do Revalida. Por quê? Eles deram inicialmente, era um quadro de uma paciente com osteoporose, e ela teve osteonecrose de mandíbula, e aí fizeram, né, a cultura e aí cresceu a actinomyces, tá? E alguns estafilocóccos. O que aconteceu? Inicialmente eles deram o gabarito como clindamicina, porque é o que está no Harrison, é o que está na referência do Harrison. Só que tem algumas outras referências que colocam pra gente que a clindamicina, na verdade, não poderia ser utilizada, tá? Então, por isso que depois de recurso, a gente até ajudou alguns alunos a elaborarem na última prova, ela foi anulada, tá? Porque tem outras referências que falam, na verdade, que a clindamicina não seria tão boa assim. Oxacilina realmente não, cefalexina não, levofloxacina também não, tá? E aí algumas referências colocam em dúvida a validade da clindamicina. Lucas, essa questão é importante a gente extrair o quê? Não muita coisa, tá? Porque é uma questão que tendência não é cair muito. O que vocês têm que lembrar de actinomyces é que pode causar DIP, tá relacionado a DIP com o uso de DIL. Isso tende a cair mais, se for cair alguma coisa mais relacionada à actinomicose, tá? Que ela tá relacionada à infecção, né, causando a DIP na usuária de DIL. Pronto, a gente segue em frente, então, para a questão de número 2. Vamos ver se tem alguém... Isso, mais ou menos o que estava aqui, né? A ideia de que coloca como não tão válida o uso da clindamicina. Então, a gente segue para a próxima questão de número 2. Que trazia pra gente, questãozinha legal, questãozinha clássica, que inclusive eu já conversei com vocês lá na nossa revisão da prova de 2021. Vamos lá? Questão de número 2. Paciente, 72 anos, tabagista, vem se queixando de icterícia, acolia, colúria e prurido. O que é isso? Isso é uma síndrome ictérica, uma síndrome colestática. Por que colestática, Lucas? Porque ele não está deixando a bile chegar no intestino, por isso que dá acolia. Está tendo reabsorção desses sais biliares. Por isso que na pele dá coceira, né, dá prurido, por causa desse sal biliar que fica circulando de novo, e aí ele é transformado, né, em urobilinogênio e vai ser, então, excretado pela urina, por isso que dá colúria. Então, ó, síndrome ictérica, uma síndrome colestática num paciente idoso e tabagista. Isso já começa a tirar câncer, né? Ao exame físico, paciente, né, ictérico, 3 cruz em 4, massa palpável, de consistência amolecida e indolor no hipocôndrio direito, tá? Mais precisamente no ponto cístico, tá? Lembra aquela ideia lá, quando você ia fazer o sinal de Murphy, que você procurava lá o ponto cístico? Né? Aqui naquele ponto que você está conseguindo palpar essa massa, né, que não dói a princípio, mas que está grande, é tipo um balão aqui, né? E aí me deixa orgulhoso. Quem estava lá na prova de 2021, qual que é esse sinal? O sinal, né, que você está diante de um paciente idoso, suspeitando de câncer, você palpa essa massa, escreve aqui para mim, como é que é o nome desse sinal? Lembra? Me deixa orgulhoso. Alguém que lembra? É uma palavrinha, 2 palavrinhas, né? Começa com C, vai lá, coloca para mim enquanto eu termino de ler a questão. Os exames laboratoriais apresentam os seguintes resultados. Hemograma com discreta anemia, haste de 64, ALT de 88, bilirrubina total de 32, sendo 24 de direta e 8 de indireta. Com base nos dados apresentados entre os diagnósticos, a seguir, qual é o mais provável? Qual é o diagnóstico mais provável? Coledocolitíase, adenocarcinoma de vesícula biliar, adenocarcinoma de cabeça de pâncreas ou colangiocarcinoma da confluência dos ductos hepáticos. E aí, o que vocês marcariam? E na verdade eu vi que ninguém colocou aqui para mim. Ninguém colocou qual que era o sinal que a gente tinha conversado. Escreve aqui para mim. Então, qual que é a ideia, né? Isso, Ivanor. Boa. Courvoisier Terrier, né? Aquela vesícula palpável, aquele balão. E o que remonta isso pra gente, né? A ideia de que tem alguma coisa ali na parte final, ali na parte de drenagem final, ali pro duodeno, né? Da bile. Tá apertado, não consegue passar, tem alguma coisa obstruindo. O que pode estar obstruindo? Um tumor, né? Tumor periampular, que a gente chama ali da região da cabeça do pâncreas, né? Que é o principal. Então vamos lá que eu vou revisar com vocês quais são os tumores que a gente tem, os tumores periampulares, né? Vamos lá, aqui, ó, trouxe um resuminho amigo, aquele resuminho legal para vocês, tá? Vocês ficarem ligados. Então, tumores periampulares, quais são, Lucas? Principalmente quatro. Tumor de cabeça do pâncreas, colangiocarcinoma distal, um tumor de duodeno, ou o tumor da ampola de Vater, né, da própria papila aqui, da própria papila que fica aqui, pode ter um tumor aqui na papila. Mas qual que é o principal, Lucas? Qual que eu tenho que levar? Eu tenho que levar sem dúvida, que eu não posso esquecer nunca.
o tumor de cabeça de pâncreas, tá? O adenocarcinoma de cabeça de pâncreas é o mais importante pra gente, tá? O mais importante de todos. Adenocarcinoma de cabeça de pâncreas. Ah, Lucas, então quer dizer que vai acontecer basicamente isso, ó. Aqui a bile sai da vesícula, vem através do ducto cístico, aí vem aqui através do ducto colédoco, e não vai conseguir passar pro duodeno. Sim, aí vai começar a encher retrogradamente aqui a vesícula, enche, e ela vai aumentando vagarosamente com o tempo. Por isso que não dói, né? É diferente, por exemplo, quando você tem uma colicistite aguda, na colicistite, ele obstruiu e obstrui rápido, tá? Quando obstrui rápido, o que acontece? Aumenta muito rápido a vesícula, por isso que na colicistite aguda dói muito. Agora, o que acontece aqui no adenocarcinoma de pâncreas, da cabeça do pâncreas, né? Obstrui e fica crescendo de pouquinho em pouquinho, não é uma obstrução que é rápida e na hora, assim, muito rápido. Não, vai obstruindo, vai crescendo o tumor até que não passa mais nada, tá bom? Vamos seguindo então. A gente tem aqui de importante isso aqui que eu quero que vocês levem, tá? Tumor periampular, tumor de cabeça de pâncreas, tá? Vamos ver se é isso mais ou menos que a questão coloca pra gente, ó. Na letra C, exatamente isso, né? Que é o gabarito da questão, adenocarcinoma da cabeça do pâncreas. Isso é importantíssimo, isso é o conhecimento que eu quero que vocês levem, tá bom? Vamos seguindo então, aqui para a questão de número 3. Questão de número 3, tá, lembrei qual que é a questão. Traz pra gente um menino de 5 anos. Lembra sempre, vamos anotando e vamos extraindo o que de importante tem para a próxima prova. Ali de agosto, que vocês vão fazer, eu quero saber o que vai cair de novo, tá? Menino de 5 anos, com o pé da mãe, atendido em unidade básica de saúde. A mãe relata aparecimento abrupto de manchas arroxeadas indolores nos membros inferiores da criança há 2 dias. Então, quando você fala em manchas arroxeadas em membros inferiores, você tem que pensar em quê? Em alguma púrpura, né? Pode ser púrpura, a que a gente chama da hematologia, né? A púrpura trombocitopênica idiopática. Ah, Lucas, eu posso pensar numa púrpura da reumatologia? Poderia, é um outro diagnóstico diferencial. Qual que é a púrpura da reumato? Alguém coloca aí nos comentários. A criança que vem ali com umas manchas arroxeadas em membros inferiores, mas que daí é lá da reumatologia, né? Lembra? Tem até no nome a doença, né? Púrpura de... Coloca aí para mim alguém que lembra. E a gente vai continuando por aqui. Há um mês, conta que o filho apresentou o quadro de resfriado comum, para o qual fez uso somente de soro fisiológico e lavagem nasal. Perfeito, ótima conduta. Nega uso recente de medicamentos, antecedentes familiares relevantes, seu exame clínico, o menino está em regular estado geral, corado, hidratado, erictérico, cianótico, febril, tá bom, né? Tem um baço palpável ao nível do rebordo costal esquerdo, né? Então baço palpável, esplenomegalia, presença de petequias e equimoses indolores em membros inferiores. Exame de fundo de olho sem sinais de sangramento, sem evidência de outros sangramentos ou outros achados clínicos relevantes. Os exames laboratoriais iniciais evidenciaram hemoglobina de 12,3, e aí tem hematócrito, o que tem de importante aqui é que ele tem uma plaquetopenia de 64 mil, tá? E tem mais alguma coisa, Lucas? Não, o coagulograma tá ok, tempo de predomínio ok, tudo certo. Ou seja, plaquetopenia e mais nada. Plaquetopenia e mais nada. Repete comigo. O que esse paciente tem? Plaquetopenia e mais nada. Só isso. Lucas, ele não tem nada no exame laboratorial, além disso, não tem uma anemia, não tem uma alteração de coagulograma. Ou seja, plaquetopenia e mais nada. O que é isso? Né? O que é isso quando a gente pensa em isso? O Ivanor tá voando. O que eu falei antes da púrpura de membros inferiores é justamente o que ele colocou aqui. Um outro diagnóstico diferencial que a gente tem é púrpura de Renox-Schonlein, né? Púrpura de Renox-Schonlein. Mas não é esse caso, tá? Porque nesse caso, pra gente, é um paciente que às vezes tem um resfriado um mês atrás, às vezes fez uma vacinação, e aí um mês depois, algumas semanas depois, evolui com uma plaquetopenia. E aí ele tem essas manchas pelo corpo, mas não tem sangramento ativo, ele tá em um estado geral ok, né? Não tem mais nada, só plaquetopenia. Isso é pra gente o quê? PTI, que o Vanor colocou pra gente. Plaquetopenia, plaquetopenia idiopática, né? Plaquetopenia trombótica idiopática, tá? Vamos ver o que de importante a gente tem aqui pra gente colocar. Vamos lá. Aqui, voltamos. O que a gente tem de tratamento para PTI? Em geral, a maioria é observação, tá? A maioria a gente só vai fazer observação clínica. É isso, justamente, é isso que o protocolo coloca pra gente, ele escreve assim, olha, vamos fazer observação clínica desse paciente. Orientar sinais de alarme, tá? Então, só isso, Lucas, assim. E quando que eu faço algo a mais? Quando que eu preciso começar um corticoide, por exemplo, né, uma prednisona? Quando esse paciente começa a ter níveis muito, mas muito baixos de plaquetas. Quando começa a baixar de 20, 10 mil, tá? Quando começa a ficar muitíssimo baixo. Aí a gente pensa, olha, realmente tá ficando muito ruim, talvez eu precise dar uma prednisona. Aí a gente dá um corticoide. Ah, Lucas, e se continua baixando, tá responsivo, não tá respondendo a prednisona, né? O que eu posso fazer? Ah, eu posso fazer um imunoglobulina EV? Pode. Em que situações que eu faço plaqueta, Lucas? Né? Em situações muito graves, que tem sangramento ativo, tá? Que tem alguma situação muito importante, o paciente está sangrando, né? Por que não adianta? Ah, Lucas, se ele está com baixa de plaqueta, por que eu não dou plaqueta para PTI, né? A púrpura trombocitopênica idiopática, né? Por que eu não dou plaqueta? Ué, porque ele está destruindo. É um mecanismo autoimune que ele joga
como se fosse uma opsoniza, que a gente chama, né? O sistema imune joga um anticorpozinho, né? Um complemento por cima e começa a destruir. Então, se eu dar a plaqueta para ele, o que vai acontecer? Ele vai destruir aquelas plaquetas que você deu. Só isso. Então, não adianta dar, porque ele vai destruir. Só em situações que estiver muitíssimo grave, daí você pode dar plaqueta. Se não, é observação clínica, a grande maioria. E esse paciente, no nosso caso, tinha quanto? 64 mil. E estava bem, não tinha sangramento ativo, não tinha nada. Então, o que eu vou fazer? Observação clínica ambulatorial. É justamente o gabarito da questão muito, muito boa, né, questão legal, para a gente relembrar esse conceito da PTI, né, plaquetopenia e mais nada, tá bom? Seguindo então para a questão de número 4, o que ele traz para a gente? Aquilo que a gente conversou também na semana passada, tá? Escreve aí para mim, como é que é o rastreamento, vou até tirar a questão, como é que é o rastreamento do câncer de mama pelo Ministério da Saúde? Como é que é? De que idade até que idade? Vai puxando na memória. De que idade até que idade? Com que frequência? Eu faço anualmente? Ou eu faço a cada 5 anos? Eu faço de modo bianual ou bienal? Coloca aí para mim. Eu faço de que idade até que idade? Eu faço em que frequência? Vai puxando na tua memória. Isso tem que saber, isso tem que estar na ponta da língua. Lucas, isso tem probabilidade de cair? Muito, 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 muito. Eles sempre adoram cobrar rastreamento na prova do Revalida. Então é uma coisa que tem que estar muito fácil, muito, 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 muito tranquilo para vocês, tá? Então o rastreamento do câncer de mama vai de que idade? Dos 40, 45, 50, 55, puxa aí, puxa na memória. Bora, galera, bora. De que idade até que idade? Pode falar. Se errar, agora é o momento. 50 a 79, prof. Isso, o Eliarques colocou pra gente dos 50 aos 69, tá? E de que maneira que a gente faz isso? A gente faz a cada ano? A gente faz a cada 2 anos? Né? A cada 2 anos. Ótimo, então tá, isso é exatamente que a questão, que a letra D coloca pra gente, dos 50 aos 69, a cada 2 anos. E aí não cai na pegadinha, que eu já vi prova de residência fazer, né, essa maldade, que eles colocavam assim, ó, vamos fazer de modo bienal, não é bienal. Bienal no português quer dizer 2 vezes no ano. A gente vai fazer o quê? Bianual, a cada 2 anos, tá? Tá bom? Bianual, a cada 2 anos, não é bienal, tá bom? Bianual, cuidado com essa palavrinha, às vezes eu achei de uma maldade extrema, é uma coisa que eu quero alertar vocês para não cair nessa pegadinha, tá bom? Vamos seguindo então, questão de número 4 a gente já matou, a gente vai então agora para a questão de número 5, tá? Questão de número 5, questão de preventiva, né? Traz pra gente um homem de 48 anos de idade, que é obeso, tabagista, hipertenso há 6 anos, quando devido a esse quadro foi recomendado mudança de estilo de vida e prescrita farmacoterapia. Procurou hoje UBS, com níveis tensionais elevados, né, a glicemia alterada, e referindo ter deixado de usar os medicamentos antihipertensivos prescritos, dizendo, eles estão me fazendo sentir doente, né? Isso é muito comum na prática do dia a dia, né? A gente começa, às vezes, recebe aquele paciente com um diagnóstico de insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida, às vezes você vê lá no eco que ele tá com uma causa possivelmente isquêmica, tá com uma hipocinesia na parede, aí você, meu Deus, vamos ter que começar uma série de medicamentos, né? E você vê a glicada dele tá exorbitantemente alta, o paciente não usa nada. Então é um trabalho, né, árduo de você começar toda a medicação que você tem, que fazer a básica, né, e ele aderir ao tratamento, né. Então por isso que aquela consulta, né, que quando você termina a consulta, você respira, vai olhar na tela, já tem 10 pacientes aguardando, porque você demorou muito, né, mas é uma coisa importante para a adesão do paciente, ele entender o que ele tem, né, para ele poder usar corretamente. Então, questão bem do dia a dia. O paciente relata que durante a pandemia do Covid deixou de seguir as orientações alimentares, de atividade física e de cessação do tabagismo, ou seja, largou de mão, né. Para esse caso, a conduta a ser adotada pela equipe de saúde da UBS é, vamos ver letra A, construir um projeto terapêutico singular e pactuar com o paciente as propostas de ações para a mudança do estilo de vida e adesão medicamentosa. Perfeito, tá? Então, é a letra A, tá? Essa daqui a gente não vai gastar muito tempo, a gente não vai ficar muito tempo em cima dessa questão, porque qual que é a ideia que tem por trás daqui? Qual que é a ideia? Que a gente, diante do paciente, a gente não vai falar para ele, tá, se você não quis fazer o tratamento, tchau e benção, vai embora. Não, a gente vai sempre tentar explicar a importância disso, a importância do tratamento, reconhecer, né, se colocar no lugar do paciente, ter empatia e falar para ele, olha, eu entendo, às vezes não é fácil, às vezes é difícil, enfim, mas vamos chamar ele, né, fazer o tratamento junto. Aquela ideia, né, do método centrado na pessoa que a gente vai fazer, né, lembra do CIF, que é a questão do subjetivo, que você vai ver, você vai tentar investigar o que a pessoa está sentindo, né, qual que é a situação dele. Então, isso que tem que ter por trás. Né? A medicina de família, ela tem essa ideia, de você se colocar no lugar do paciente, de você pactuar um plano conjunto, de você estimular a prevenção, tá? Então, é um método clínico centrado na pessoa, tá? Isso é o mais importante que eu quero que vocês levem na questão, tá? Que é aquela ideia do pessoa, né? Se a gente for colocar aqui, ó, método clínico, olha pro chat aqui, ó. Pessoa. Método clínico centrado na pessoa, que a gente vai ter a percepção do problema que ela tem, né? A gente vai estimular a pessoa a adesão ao tratamento, né? Aí a gente vai se colocar no lugar dela, e a gente vai propor um plano conjunto, né? Objetivando sempre a prevenção e aprofundando a relação. Então, de modo geral, é isso. Então, método clínico centrado na pessoa, tá bom? Seguindo, então, para a questão de número 6, tá? A questão de número 6 é uma questão que foi anulada a princípio. Vamos ver o que aconteceu, que teve a anulação da questão.
Vamos lá. Questão de número 6. Questão interessante também, né? Traz pra gente um homem com 64 anos de idade que chegou ao serviço de emergência conduzido pelos familiares, por confusão mental e sonolência. O paciente tem história de hipertensão arterial sistêmica, então ele tem RAS de difícil controle. Aí a gente foi ver o exame, o que tinha? Edema de papila ao fundo de olho, né? Papiledema, pressão arterial de 220 por 130, presença de quarta bolha na ausculta cardíaca. O restante do exame físico não apresenta alterações. A tomografia de crânio sem contraste não evidenciou sinais de isquemia cerebral e nem de AVE hemorrágico, nada assim, tá? Então o que esse paciente tem? O que ele tem? Coloca aí para mim. Qual que é o diagnóstico desse paciente? Passa de olho novo, né? Passa o olho no caso novamente. E me fala, qual que é o diagnóstico desse paciente, né? O que vocês acham que ele tem? Lucas, no início até poderia pensar em alguma coisa. Poderíamos pensar em alguma questão de AVE, alguma coisa assim, mas tá aqui, tudo certo, né? A tomografia não mostrou nada de isquemia. Lucas, mas no início pode não mostrar. Sim, mas isso é um quadro clássico de quê? De encefalopatia hipertensiva, tá? Encefalopatia hipertensiva. Talvez seja um dos diagnósticos que eu costumo dizer que é mais difícil na prática, tá? Boa, a Daiane colocou pra gente, encefalopatia hipertensiva. Tá? Porque muita gente vê os pacientes com os níveis tensionais altos e não busca lesão de órgão-alvo, tá? Não sai no exame buscando possível lesão renal aguda, né? Possível lesão, né? A fundoscopia, que inclusive muitas pessoas não têm nem oftalmoscópio para fazer, então é uma coisa que dificulta também, tá? Mas questão bonita que traz esse diagnóstico difícil para a gente fazer na prática, tá? No dia a dia, às vezes, a gente deixa de lado essa questão dos níveis tensionais altos. Então, o que a gente tem aqui? Diante de uma encefalopatia hipertensiva, né? Vamos lá. Essa questão a gente já passou, essa daqui também. Aqui. Diante de uma encefalopatia hipertensiva, o que a gente tem? Que é por hiperfluxo cerebral, né? Você acaba tendo um edema induzido pela perda do controle do sangue, e o paciente tem cefaleia, pode evoluir com náusea, vômito, confusão mental. Aí você faz uma TC de crânio para excluir a possibilidade de um AVE, porque às vezes o paciente pode ter até um déficit focal ali por causa do edema cerebral, mas é uma cefalopatia hipertensiva. E o tratamento, o que ele coloca pra gente? Isso aqui baseado no documento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que você vai usar o nitroprusil-ATV para reduzir a pressão em 1 hora em até 25%, tá? Então, olha só, por que essa questão foi anulada? Porque no documento brasileiro que a gente usa, né, que foi publicado o último manual lá em 2016, da Sociedade Brasileira de Cardio, coloca que a gente vai reduzir essa pressão em 1 hora. Só que o Harrison coloca que a gente vai reduzir essa pressão em até 2 horas. E a gente vai voltar para a questão e vai ver que a alternativa, a princípio, que eles tinham colocado como correta, era a letra B, tá? Letra B. A gente vai fazer o nitroprusiato endovenoso, tá? Vocês podem conhecer como nome mais fácil o Niprid, né? O Niprid que a gente chama. Niprid você bota na bomba de infusão contínua, e aí vai reduzir a PA em até 25% em 2 horas, ou para uma PA na faixa de 160 a 100 a 110, tá? Não é para reduzir muito mais bruscamente, tá? Por que eu não reduzo mais que isso? Eu quero deixar 12 por 8, Lucas. Não pode. Porque pensa, esse paciente, para chegar a ter essa crise hipertensiva importante, ele não estava com 12 por 8 em casa. A pressão basal dele não é 12 por 8. Então imagina você, o paciente está com 220, vou fazer o certo, bota dose alta de Niprid e baixa a pressão dele para 12 por 8. Esse paciente pode chocar, porque pensa, o rim dele, os olhos, o cérebro estava acostumado a receber uma pressão antes de 220, do nada você baixa para 120. Pode ficar com hipofluxo. Aí você pode gerar um AVE isquêmico nesse paciente por baixar muito rápido, tá? Então é uma coisa de prática que a gente tem que ficar atento, tá bom? Mas nesse caso, a questão foi anulada justamente por isso, porque tem um protocolo que coloca pra gente que é em até 1 hora e o Harrison coloca pra gente em até 2 horas. A ideia da questão foi boa, foi bem feitinha, só esse detalhezinho que eles não prestaram atenção na divergência das literaturas, tá bom? Mas a gente ganha o conceito, a gente aprende e revisa essa questão de encefalopatia hipertensiva, tá bom? E a gente vai agora para a questão de número 7, então. A questão de número 7 traz pra gente um paciente, vamos ver, paciente de 35 anos, paciente de 35 anos, vítima de acidente automobilístico que queixava-se de dor abdominal. Durante a admissão de emergência, apresentava-se lúcida, cooperativa, Glasgow de 15, PA de 10 por 6, frequência cardíaca de 88, frequência respiratória de 20 incursões por minuto. Foi indicada, então, uma tomografia de abdômen, por quê, Lucas? Porque esse paciente estava estável, né? Que evidenciou moderada quantidade de líquido livre na cavidade abdominal. Foi um trauma contuso. Quem que normalmente se dá mal no trauma contuso? Lucas, o fígado, né? O fígado se dá mal no trauma contuso. Exatamente. Hematoma subcapsular, outro que pode se dar mal o baço também, né? O baço também às vezes sofre com isso. Hematoma subcapsular no lobo direito, ocupando cerca de 40% da superfície do órgão e laceração de cerca de 5 centímetros em lobo esquerdo. Nesse caso, você já começa a se desesperar, meu Deus do céu, o que é isso? O que aconteceu? Não sei qual que é o grau dessa lesão. E às vezes você não precisa saber mesmo, você só precisa saber que não é grau 6, que não é o pior grau, né? Então, qual deve ser a conduta para essa paciente? Vamos fazer laparotomia
Ou vão fazer com rafia da laceração, vão fazer laparotomia e hemostasia com compressa, vão botar um monte de compressa e depois reabordar em 48 horas, ou vamos internar ela na UTI com monitorização hemodinâmica e hematócrito seriado, ou então internar em UTI e manter em terapia intensiva com monitorização hemodinâmica, né, hematócrito seriado, mesma coisa que a alternativa anterior, só que ele coloca pra gente uma tomo a cada 48 horas. E aí, o que você acha que a gente pode fazer? Ah, Lucas, eu acho que a gente poderia... vamos abrir, né? Vamos abrir. Fez um corte no fígado, tô querendo abrir esse paciente. Calma, não se afoba, não se afoba. Por quê? Porque o fígado a gente sabe da capacidade extrema que ele tem de recuperação, né? Então o que acontece? Você não precisa saber todos os graus de lesão. Você só precisa saber que o fígado tem quantas letras? Como assim, Lucas? F, I, G, A, D, O. Fígado tem 6 letras, então a gente vai lembrar que o fígado, a lesão que a gente precisa abordar cirurgicamente vai ser o grau de lesão 6. Aquele grau de lesão que você tem o quê? Que você tem um fígado que ele basicamente explodiu, teve uma avulsão ali dentro da barriga. Então, o grau mais elevado de lesão. Se não tiver uma avulsão, se não tiver um grau de lesão 6, tranquilo. A gente vai fazer terapia conservadora. É, Lucas? Sim. Porque lembra, fígado tem 6 letras, então a minha abordagem cirúrgica, né, vai ser só no grau 6 de lesão. Ah, Lucas, e o baço tem 4 letras, quer dizer que só no grau 4 que a gente vai operar cirurgicamente? Sim, vale essa regra também. Baço, grau 4, tem 4 letras, só assim que a gente aborda cirurgicamente, tá bom? Então, uma regrinha tranquila, fácil para você lembrar, e a gente vai ver que, então, a letra correta, né, então fica pra gente a letra C, como colocaram pra gente aqui no chat, que é, a gente vai manter ele em UTI e vamos manter em monitorização hemodinâmica, hematócrito seriado, para ver se não tá sangrando mais, porque se começar a cair o hematócrito, opa, tá continuando esse sangramento aí dentro, tá bom? E aí eu lembrete para vocês aquele resuminho amigo, né? Aquela ideia legal que a gente tem para revisar trauma, que com certeza vai estar na tua prova em agosto. Você vai estar lá em agosto fazendo a prova do Revalida e você vai lembrar, o Lucas falou para mim exatamente, aqui eu ia cair questão de trauma, porque prova assim, prova outra vai cair, sempre cai trauma, né? Então vamos revisar o que de importante a gente tem. Trauma contuso, que não tenha peritonite, né? Ou reto pneu peritônio, ou seja, que não tem indicação cirúrgica logo de cara, a gente vai fazer o quê? Vai ver como é que está a hemodinâmica dele, tá? Então, olhei, peguei meu paciente ali, ele não tem sinal de peritonite, ele também não tem reto pneu peritônio. A hemodinâmica dele, como é que tá? Ele está estável? Se ele está estável, o que eu posso fazer? Vou mandar ele para tomografia, como foi o caso do nosso paciente sem sinal de peritonite, sem reto pneu peritônio, e a gente passou por TC de abdômen. E avalia o grau da lesão. Nesse caso, uma lesão que não é grau 6, porque não tem avulsão do fígado, a gente não precisa operar cirurgicamente de início. Ah, Lucas, não. Mas eu, a princípio, fiz lá o exame físico. Ah, o paciente não tem Bloomberg, né? Não tem peritonite. Ele também não tem reto pneu peritônio. Vi que não tem gás lá no toque retal, nada assim. Eu vou ver a hemodinâmica dele, está instável. Se está instável e ele é um politraumatizado, a gente vai fazer o que? O FAST, para ver se essa razão da instabilidade dele é da barriga ou não. Tá? Então, se ele tem um politrauma, será que é da pelve? Será que é do tórax que ele está instável? Será que é da barriga? Daí você faz o FAST. Dando o FAST positivo, vai para a laparotomia, porque se o FAST está positivo, tem líquido na barriga. Tem líquido na barriga nesse caso, mas provavelmente é sangue e é a razão da instabilidade, tá? Ah, não, Lucas, na verdade não é politrauma. O cara recebeu, uma tacada de golfe direto na barriga, né? Só foi lesão aqui no abdômen, levou um chute no abdômen. Aí, se você tem uma lesão diretamente aqui, qual que é a causa da instabilidade? O próprio abdômen, tá? Então, de novo, anota comigo para você guardar isso bem, bem, bem firme na cabeça. Peguei o meu paciente, trauma fechado, trauma contuso, ele levou uma pancada. Não tem nada de evisceração, não tem nada de facada, não tem nada de tiro. Não é isso que a gente está falando, estamos falando trauma fechado. Trauma fechado, peguei meu paciente e vou avaliar. Tem peritonite ou reto pneu peritônio? Se tiver peritonite ou reto pneu peritônio, é cirurgia na hora. É laparotomia, sem conversa. Tá, Lucas, não tem, avaliei meu paciente, não tem. Vou ver como é que está a estabilidade dele. Ele está instável? Se ele está instável, qual que é a causa da instabilidade? Aí você vai buscar qual foi o que está por trás do acidente. Ah, ele é um politraumatizado, Lucas. Da onde que está vindo essa instabilidade? Será que é uma fratura de fêmur, né? E a gente vai avaliar no E? Ou será que é uma pelve? Ou será que é abdômen? Aí você faz o FAST, ou um lavado peritoneal diagnóstico, né? Mas normalmente o FAST. Faz o FAST, Lucas, vi líquido na barriga. Beleza, laparotomia. Não, Lucas, ele não é um politraumatizado. Ele fez um trauma exatamente na barriga. Só, por exemplo, levou um chute, né? E está instável. Da onde será que é essa instabilidade se ele só levou um chute no abdômen? É da barriga, então você faz laparotomia. Não, Lucas, nesse caso, que nem o da nossa questão, a paciente estava o quê? A paciente estava estável, tá? Então, se ela estava estável, a gente vai para a tomografia e avalia o grau da lesão, para ver se a gente precisa abrir ou não, tá bom? Então, nesse caso, até aqui tem esse detalhezinho aqui, né, de fazer o FAST antes da TC. Isso é uma questão, como ele coloca aqui, opcional, tá? Que é mais por segurança. Porque, por exemplo, você tá lá, liga pro pessoal da tomografia, olha, vamos levar o paciente aí, tá? Enquanto eles ajeitam, tá? Às vezes tem um paciente fazendo a tomografia no momento, enquanto eles ajeitam, tá? Pro transporte do paciente, você faça o FAST rapidinho, né? Faz o FAST rapidinho, assim, só para ver, se tem líquido ou não tem. Se tiver líquido, você sabe que tá sangrando alguma coisa aí. E aí você corre mais rápido pra tomografia, tá? Senão, você vai um pouquinho mais tranquilo, né? Sem muita correria.
Bom, e Lucas, sobre a lesão hepática, o que você tem a me dizer? Tem algum resuminho legal aqui, ó? Fígado, 6 letras, a gente tem que o grau de lesão 6 é a avulsão hepática, como mostra nessa imagem aqui, ó. E você não vê mais o contorno bonitinho do fígado. Opa, cadê aqui? Isso aqui é uma avulsão, né? Então, nessa situação seria a laparotomia. Das outras, tratamento conservador, tá bom? Respira firme e a gente vai seguindo então. Alguma dúvida, alguma pergunta? E a gente vai passando então para a questão de número 8, essa aqui então letra C, né, pra gente. Tranquilo? Tudo bem? Vamos para a questão de número 8. Uma questão, né, e um conteúdo que eu falei com vocês já na outra aula também, e que eu falei que isso é uma questão que todo profissional deveria reconhecer, né, esse diagnóstico, tá? Então vamos ler junto, tranquilo, questão de número 8. Traz pra gente um menino de 11 anos que apresenta, então uma criança, né, que apresenta febre diária há 4 dias, claudicação de membro inferior direito, e vem usando ibuprofeno desde o início do quadro sem melhor. Há um dia recusa-se a andar. Cara, o que para uma criança? Lembra que eu falei para vocês? Nada para uma criança. O que faz a criança parar de andar, né? Uma criança de 11 anos não quer ficar sentada no sofá. Hoje em dia as coisas têm mudado, né? Mas, em geral, a criança quer mais brincar, a criança quer sair por aí, explorar o mundo. Hoje em dia tá mudando um pouco, né? Mas nos nossos tempos era isso, né? A criança gostava mais de estar em movimento, né? Referindo muita dor em joelho direito, né? Onde notou inchaço e vermelhidão. Pô, o que você vai pensando? Se tem sinal flogístico local, ele não tá conseguindo andar e tá com febre, tem infecção. Só que da onde que veio essa infecção, Lucas? Quer dizer que talvez tenha infecção ali na articulação da criança? Pode ser, né? Mas da onde que veio essa infecção? Da onde que veio esse bicho, né? Como é que ele entrou aí? Vamos parar para pensar, que ver se a questão nos dá essa dica. Refere ainda inapetência e indisposição geral. Tem antecedente de lesões crostosas, olha só, lesões crostosas em mucosa anal e nasal, mucosa nasal e pele ao redor do nariz há 2 semanas. Tendo usado pomada à base de corticoide sem melhora. O que é isso aqui? Esse é o famoso impetigo, né? Impetigo crostoso, né? Não tinha bolha a princípio, lesões crostosas. Ao exame físico, apresentou regular estado geral, corado, hidratado, febril, 38 graus, frequência cardíaca, né? Tá um pouquinho taquicárdico, frequência respiratória 16, anictérico, acenótico, apneico, pulso cheios, boa perfusão periférica. Lesões pustulosas e crostosas em vestíbulo nasal, joelho direito com edema, calor e intensa dor à mobilização, restante dos aparelhos sem alterações. O que é isso, gente? Qual que é o diagnóstico dessa criança? O que ela tem? Coloca para mim aí. Lucas, tem uma monartrite. Não, quero saber o que é o diagnóstico final e etiológico também, né? Para elucidação diagnóstica, quais são os exames e procedimentos indicados? Antistreptolizina e eco, anticorpo antinuclear e fator reumatoide, ultrassonografia e punção articular de joelho, ou então hemograma e provas de atividade inflamatória. Coloca no chat aí para mim. O que esse nosso pacientinho tem? O que ele está apresentando? Isso aqui a gente tem que estar dominando tranquilo. Por quê, Lucas? Porque é uma questão importante, uma questão que cai toda a prova também, questão de diagnóstico diferencial de monartrite, tá? Então, olha só, vou colocar aqui para vocês para ajudar. Impetigo crostoso, e aí eu coloco para vocês. Lucas, mas o impetigo crostoso, eu lembro que classicamente a gente falava que o impetigo crostoso era do Streptopiógenes e o bolhoso era do Staphylo aureus. Mas ultimamente tem mudado. Várias referências estão colocando para a gente que até o crostoso tem muito mais estáfilo do que a gente pensava. Aí pensa, ele percorreu com impetigo, né? E aí isso caiu na corrente sanguínea e causou, então, o quê? Causou lá a artrite infecciosa, né? A artrite infecciosa é esse diagnóstico que a gente tem. Então ele quis enganar a gente. Vamos pedir uma streptolizina O. Não é febre reumática, tá? Até porque febre reumática só acontece diante de uma faringite. Tá? Lucas, mas então, será que não pode ser uma artrite idiopática juvenil aqui, né? Que ele pediu, aqui tá pedindo para pedir anticorpo fator reumatoide, coisa nada? Não. Nada disso, é uma monoartrite, isso tem sinais flogísticos locais, impetigo, infecção por estáfilo, faz todo sentido. Então a gente vai pedir o quê? Uma ultrassonografia e a gente vai fazer uma punção da articulação, para poder achar quem? Para poder achar esse estafilococo, né? Para poder achar esse estafilococo, claro que a gente já vai começar a tratar. E como é que a gente trata? Oxacilina, tá bom? Seguindo então, tem alguma pergunta? Vocês ficaram meio quietos nessa questão, não colocaram nada no chat para mim. Mas eu acho que ficou bem completinho. A ideia de diagnóstico diferencial que a gente tem também de monoartrite é importante a gente reconhecer uma artrite infecciosa que, inclusive, caiu na outra prova de 2021 e repetiu nessa prova de 2022. E você quer apostar comigo que vai cair de novo na prova de vocês em agosto? Vai sim, tá? Então, vamos lá, então, para a questão de número 9 agora. Vamos seguindo, revalida aqui. A gente tem uma questão que traz uma paciente de 30 anos para a gente. Gestante pela 3ª vez, então gesta 3, comparece ao centro de saúde para acompanhamento pré-natal. Ela relata que os outros 2 partos foram normais há 10 e 8 anos, que não houve nenhuma intercorrência nas outras gestações e que não tem nenhuma doença diagnosticada prévia. Refere sintomas típicos de gestação inicial, né? A questão de enjoo matinal, a questão de sonolência. E ela está com 13 semanas de gestação hoje, então findando aí o primeiro trimestre de gestação e apresentando os resultados de exames prévios, né, solicitados.
Entre eles, resultado de glicemia de jejum que mostra 132. 132 de glicemia de jejum. O que é isso, gente? O que é isso? A gente precisa estar muito fácil essa ideia de que chegou uma paciente no pré-natal, traz pra gente uma glicemia de jejum de primeiro trimestre, com valor X, tem que estar fácil. Isso aqui está normal? Isso é diabetes gestacional ou isso é diabetes prévio? Coloca aí para mim. Vou colocar aqui a questão de novo para mim. Isso eu quero que vocês coloquem para mim. Qual alternativa que coloca a questão correta aí para gente? Isso é uma diabetes prévia? Isso está normal? A gente tem que repetir algum exame? Tem que ter 2 para poder fechar o diagnóstico? E aí? Coloca aí para mim. Nessa questão de número 9, qual a alternativa correta que a gente tem? E aí, vamos ver, vamos ver. Gostei da participação. Olha só, o técnico colocou pra gente, isso aqui é uma diabética prévia. Aí o Vander colocou pra gente diabetes prévia, gestação de alto risco. Boa, diabético prévio. E a Mirta completou, então, com letra B. Por que, gente? Porque isso que a gente lembra que, assim, no início da gestação, você tem parte, já começa mudanças, né, na gestação, mas a gente sabe que vai até um certo ponto que a glicemia pode aumentar, que essa resistência, né, maior que as gestantes apresentam, ela vai até um certo ponto. Se está muito alto, a partir de quanto? De 126, você já pensa, não, isso aqui não é só da gestação, isso é algo a mais. Esse aqui já era uma diabética prévia, tá? Então, lembra que a gente tem a maior problemática dessa questão de resistência lá no segundo trimestre. Mas nesse início, estando muito elevado, acima de 126, você já pensa, não, isso aqui só a gestação não justifica, tem que ter alguma coisa a mais, né? Uma diabética prévia. Então, ótimo, gostei, parabéns pela participação. E vocês acertaram, letra B aqui, ó, encaminhar a gestante para pré-natal de alto risco, já que se trata de uma diabetes mellitus prévio diagnosticado na gestação. Perfeito, isso aqui não pode ter dúvida, porque sem dúvida vai cair novamente. E isso que eu falei para vocês, gente, olha só, eu falei para vocês na correção da prova 2021, quando a gente estava com os alunos lá, em 2021 mesmo. Eu corrigindo a prova, falei assim, olha, o pessoal pegou muito pesado na questão de... Pesado não, né? Mas cobraram muito a questão de pré-eclâmpsia, eclâmpsia, lá na prova de 2021. Eu falei assim, e diabetes gestacional? E diabetes na gestação? Eles esqueceram? Mas é uma doença clínica da gestação. Então, o que eles fizeram esse ano, né? No outro ano deles, não, meu Deus, esquecemos de colocar essa doença clínica importantíssima. Então, vamos trazer em peso. Tá? E trouxeram pra gente. Então, doença clínica de gestação é um tema que a gente engloba, por exemplo, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, né? A questão de diabetes gestacional, a abordagem que a gente tem, até a questão de incompatibilidade de RH, ali em eritroblastose fetal, também entra um pouco nessa questão da doença clínica da gestação. Isso todo ano vai cair. E aí você tem que saber dosar. Eu vou estudar só uma coisa? Não. Estuda todos os 2 temas, sabendo que o ano que eles esquecem um pouquinho de um tema, no outro ano eles acabam cobrando um pouco mais. Normalmente é assim, tá? Então, vamos para aquele resuminho amigo, aquela ideia legal que a gente tem sempre de trazer o que vocês têm que extrair da questão, né? O que de mais importante tem, e é isso aqui. Diagnóstico, primeira consulta, lá, primeiro trimestre, glicemia de jejum abaixo de 92, o que é isso? A princípio tá normal. Aí a gente vai fazer o TOTG entre 24 e 28 semanas, né? TOTG. Lembra que é 0, 1 e 2 horas. Se a glicemia de jejum der 92 e 125, isso é diabético gestacional, é diabetes gestacional. Agora, se der acima de 126, como era o caso da nossa paciente, isso é diabética prévia. Isso é diabética prévia. Como vocês comentaram, de maneira brilhante, a gente vai seguindo então para a questão de número 10. A questão de número 10 coloca para a gente, diante da pandemia do Covid-19, segundo o Guia de Vigilância Epidemiológica de Emergência de Saúde Pública, importância nacional pela doença do coronavírus, o Ministério emitiu orientações de biossegurança durante a investigação de infecções respiratórias a partir de pacientes com suspeita de infecção por SARS-CoV-2. Nessa circunstância, para a coleta de material potencialmente gerador de aerossol, né, que é por isso, por exemplo, que você tem algumas mudanças na questão de intubação do paciente COVID, né, para você não aerolizar as partículas e infectar todo o pessoal que está prestando assistência, né, constitui a primeira linha de proteção destinada aos profissionais de saúde, os equipamentos de proteção individual, EPI. Então, isso aqui ficava fácil para a gente, porque era um copia e cola, e é uma coisa que a gente conviveu muito, né, na questão da pandemia, que era a questão de proteção individual. Mas que se a gente for colocar um termo de preventiva que a gente quer, o que é isso? Que tipo de profilaxia que a gente está fazendo aqui? Primária, secundária, terciária ou quaternária? Qual que é o tipo de prevenção, de profilaxia que a gente, de prevenção, né, que a gente trata aqui com o uso de EPIs? O que é? Primária, secundária, terciária ou quaternária? Qual que é o tipo de profilaxia, de prevenção que a gente faz nesse sentido? Coloca aí para mim no chat. Então a gente vai, que é a correta letra C, né? A gente vai usar gorro descartável, óculos de proteção, protetor facial, máscara N95 ou equivalente, né? Avental de mangas compridas, né? Luva de procedimentos e calçados fechados. Isso, princípio tranquilo. E colocaram pra gente aqui, prevenção, não.
Colocaram pra gente quaternária, secundária, deixa eu ver se mais um colocou. Não, gente, isso aqui é profilaxia, prevenção primária, tá? Lembra que a gente tem, vamos voltar, e isso que é o mais importante, né, a gente extrair o que é de importante da questão. Lembra que a gente tem a prevenção primária, que ela é pré-patogênica, é antes da doença acontecer, e ela pode ser por promoção de saúde, né, ou por alguma ação específica que a gente chama, né? Então, a prevenção primária, antes da doença acontecer, pode ser promoção de saúde, como, por exemplo, lazer, saneamento básico, tá? Tudo isso prevenção primária. Ou então, proteção específica, que daí você vai para os pacientes, para o nosso paciente especificamente. Então, entra vacinação, entra o uso de EPI, entra ácido fólico, tá? Então, todas as situações são exemplos de prevenção primária, alguma proteção específica, porque o agente de saúde não tem a doença ainda, então você está evitando, né, antes da doença, está prevenindo de modo primário, tá? Prevenção primária. Tá bom? Mas nessa ideia de prevenção primária, entendi. Quando eu penso mais na questão de iatrogenia, né? A prevenção quaternária que a gente tem, eles trazem muito forte a questão de não medicalizar, de evitar, né, a polifarmácia do paciente, da desmedicalização, tá? Da questão de evitar fazer rastreamentos desnecessários, né? Por exemplo, chega uma paciente de 40 anos, né, pedindo, eu tô preocupada porque a minha vizinha teve câncer de mama. A paciente não tem história familiar nenhuma, tá tudo certo, não tem nódulo, não tem nenhum achado, e ela quer fazer uma mamografia para rastrear com 40 anos. A gente vai orientar ela que não vamos fazer, que o rastreamento a partir dos 50 ou 69, a não ser que ela venha desenvolver algum sintoma, alguma nodulação, a gente pode pesquisar com exames de imagem, mas aí não é rastreio, né? Isso é questões diagnósticas e que no momento não precisa, e a gente vai estar fazendo então a prevenção quaternária, primum non nocere, né? Lembra do nosso juramento de Hipócrates, né? Primeiro, não causar o dano, né? Então, primum non nocere, isso é a prevenção quaternária, tá? Enfim, vamos voltar aqui que a gente já começa a falar muito de outras coisas, né? Vamos lá. Mas é importante a gente extrapolar um pouquinho, que é o que pode cair para vocês nas próximas provas, tá bom? A gente vai para a questão de número 11, uma questão que também foi anulada, tá? Questão interessante essa também de clínica médica, questão bonita, mas que acabou sendo anulada e eu entendo por quê, tá? Vou explicar para vocês. Ele traz para a gente uma paciente de 22 anos de idade, que deu entrada na unidade de emergência de hospital de média complexidade com quadro de asma descompensado, tá? A paciente se apresenta taquicárdica, frequência cardíaca aí de 110, taquipneica, e febril, relata a descompensação do quadro respiratório há 2 dias, tendo utilizado medicação de resgate, beta-2 inalatório por diversas vezes ao longo do dia sem obter melhor. Diagnosticada com asma na infância, pela conta que sua doença vem sendo classificada como asma moderada persistente, estando em uso regular de beta-2 agonista de longa duração, salmoterol e corticoide inalatório, budesonida em baixa dose, além de medicação de resgate, né? Ela estava usando o beta-2 agonista ali. Ao exame físico, leve cianose e sibilância inspiratória e expiratória, então está sibilando, essa paciente está sibilando, e a hemodinâmica está estável a princípio, né? O nível de consciência também está bom. Então, o que você faz lá na emergência? Submetida à administração de nebulização, beta-2 agonista, inalatório e anticolinérgico de ação rápida, né? O ipatrópio. A despeito da oxigenoterapia, sob máscara nasal, com reservatório, e aí você repetiu a nebulização e da administração de metilprednisolona intravenosa, ótimo, conduta correta. A paciente continua com um grau de desconforto respiratório. Exames laboratoriais indicam a presença de possível processo infeccioso bacteriano, uma leucocitose leve, desvio à esquerda e aumento de PCR, confirmado na radiografia de tórax que essa descompensação foi por uma infecção respiratória, que indica padrão de condensação segmentar no lobo inferior direito. E aí aqui é o que mata a questão pra gente, tá? Sempre o finalzinho ali, por isso que a gente sempre começa daqui de baixo, né? Dessa vez, enfim, eu conheço a questão já, então fui lendo com vocês, eu sei o que ele vai perguntar. Mas quando você tá lendo pela primeira vez, dá uma olhada nas alternativas, em vez de ler esse enunciado gigante primeiro sem saber o que ele tá te perguntando, treina isso, e eu vou sempre reforçar com vocês. Primeiro, saiba o que ele tá te perguntando, o que ele quer saber. Aqui eu comecei a lendo porque eu já conhecia a questão, já sei o que ele quer. Então eu já vou reforçando com vocês ao longo do enunciado, tá? Então isso que é o mais importante aqui, ó. A gasometria arterial revelou o seguinte padrão. Um pH de 7,44, limite superior. PaO2 de 65, então tá baixo, né? PaCO2 limite superior, ó, tá dentro da normalidade, mas tá no limite superior. A bicarbonato de 22, saturação de 91%. Completada essa avaliação inicial, o médico opta por indicar a realização de intubação orotraqueal preventiva. A principal razão para essa tomada de decisão qual foi? Qual foi a principal, né, medida? Qual foi o principal achado? Principalmente dessa gasometria que fez o médico plantonista indicar a intubação orotraqueal. Lucas, foi o nível reduzido de PaO2 e a gasometria arterial? Ou foi o nível normal de PCO2 e a gasometria arterial? Ou foram as evidências de pneumonia, radiografia de tórax e hemograma PCR? Não, porque senão todo paciente com descompensação ia ter que ser entubado, né? Foi a presença de sibilância inspiratória e expiratória? Não, isso também não, porque senão vários pacientes com asma sibilam e não faria sentido a gente entubar o paciente por isso. E aí, vocês lembram qual que é esse conceito? Lucas, eu lembro. O que acontece? Paciente DPOC descompensado ou paciente com asma descompensado, pensa, ele está
taquipneico, ou seja, frequência respiratória está alta. Se a frequência respiratória está alta, o que ele está fazendo? Ele está jogando muito CO2 para fora. Pelo menos é isso que eu espero. É isso que ele tem que estar fazendo. Tem que estar jogando CO2 para fora. Se o CO2 está saindo porque ele está taquipneico, como é que tem que estar a minha PaCO2? Como é que tem que estar a PaCO2? Tem que estar reduzida, né? Tem que estar reduzida porque ele tem que estar jogando o CO2 para fora. Agora, se eu olho para o meu paciente, eu fiz a abordagem inicial, ele está lá, taquipneico, tá taquipneico, eu faço a gasometria, tá com uma PaCO2, querendo aumentar, tá normal, limite superior, esse paciente tá o quê? Tá fadigando. Ele tá fadigando, porque mesmo com todo aquele esforço que ele tá fazendo, ele não tá conseguindo compensar o quadro dele. Tá começando a aumentar o PaCO2. Daqui a pouco ele gera uma acidose respiratória, por fadiga respiratória, e ele para, desliga o bulbo, tá? E aí para de respirar. E aí você vai ter que entubar mais nas peças. Então, diante desse quadro que você vê que o paciente tá entrando em fadiga, putz, meu PaCO2 tá aumentando, o que eu vou fazer? Vou entubar já. O paciente tá entrando em fadiga respiratória, tá? Aí não preciso também naquela loucura, naquela peça tudo quando o paciente parar de respirar, né? Pelo menos eu vou ter um tempo maior, vou fazer o procedimento com mais calma, maior segurança para o paciente, tá? Então, nesse caso, inicialmente o gabarito tinha sido o quê? Ah, Lucas, vamos fazer a intubação, foi indicado porque o nível de PaCO2 estava normal, quase alto, né? Isso aqui é uma evidência de fadiga respiratória. Mas aí, eles cometeram um erro de colocar a saturação de 91, né? Que nos protocolos colocam pra gente que a saturação tem que estar acima de 92, ou seja, essa minha PaO2 estava muito baixa. E aí foi nisso que eles incorreram no erro, que tem algumas referências que citam, né? Que citam essa questão de, PaO2 muito alto, apesar de você estar fazendo oxigenoterapia e não está melhorando, é uma indicação de intubação orotraqueal. Mas aqui ele pediu na questão como a principal medida, né? A principal razão para essa tomada de decisão. Então eu concordo que a principal é a PaCO2 normal, né? Só que eles incorreram no erro que, enfim, algumas referências citam como PaO2 como uma possível indicação, tá? Então, por isso que a questão foi anulada, tá bom? Mas uma questão bem legal mesmo, questão que a gente poderia classificar ela como uma questão ali de intensiva, né? De pneumo, intensiva, de medicina intensiva, tá bom? Vamos então para a questão de número 12. E essa questão vocês vão resolver para mim, porque a gente conversou já sobre isso na semana passada. Só que a gente tinha conversado num outro espectro. Então agora eu vou ler com vocês e aí vocês colocam para mim já de cara no chat. Qual que é a alternativa correta? A questão de número 12, sem colar, raciocinando aqui comigo. Paciente de 43 anos, sem comorbidades, apresenta um quadro de dor em hipocôndrio direito, febre, colúria e acolia fecal a 48 horas. Ao exame mostra-se lúcida, orientada em tempo e espaço, com icterícia uma cruz em 4, febril, né, pressão arterial de 3/9, no exame físico apresenta dor à palpação profunda do ponto cístico, sem massa ou visceromegalias. Realizou outra sonografia que mostrou vesícula biliar com paredes levemente espessadas, com cálculos pequenos em seu interior, dilatação das vias biliares com colédoco medindo 1 centímetro. Olha só, está dilatada as vias, tem cálculo dentro da vesícula. Diante desse quadro, quais são, respectivamente, a principal hipótese diagnóstica e o tratamento inicial adequado? O tratamento inicial. O que é isso? Uma colicistite aguda ou uma colangite aguda? E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer antibiótico terapia venosa, ou vou fazer colecistectomia de emergência, vamos tirar essa vesícula que está cheia de cálculo, ou então uma drenagem cirúrgica das vias biliares. E aí, coloca para mim qual a alternativa correta, eu quero saber se vocês estão com esse conceito bem claro. Tem que estar bom isso aqui também. Que na cirurgia, eles adoram cobrar coisas de vias biliares, como a gente já viu nessa mesma prova, caiu uma outra questão falando sobre, né, adenocarcinoma de pâncreas. E aí, vocês colocaram no chat para mim. Colangite aguda e antibiótico. Colangite aguda, letra B. Boa, Célia, boa, Daiane, boa, Ivanor. José também, ótimo. Isso é isso mesmo, letra B. Isso é colangite aguda pra gente, tá? Colangite aguda e vamos fazer antibiótico terapia venosa. Ah, Lucas, por que não é colicistite? Colicistite, a priori, não causa icterícia, não tem obstrução da via principal de drenagem, né? Não. Então, colicistite a gente risca. Colangite. Em que situações que eu preciso fazer drenagem das vias biliares? Na situação que esse paciente tem, por exemplo, uma penta de Raynaud, que ele te mostrou que esse paciente está gravíssimo, né? Que ele não tem só uma tríade de Charcot, né? Ele tem uma penta de Raynaud, e aí você precisaria fazer antibiótico você sempre faz, só que no caso grave, você faz drenagem da via biliar. Por exemplo, com CPRE. Você entra, se for uma obstrução mais baixa, entra com o endoscópio, né? E faz uma papilotomia, corta um pedacinho da papila para drenar a via. Só que não é esse caso. Esse paciente não está com hipotensão, não está com redução do estado geral, né, redução do nível de consciência. Então, a princípio, antibiótico terapia venosa. Quando esfriar o processo, né? Aí a gente vai fazer a colecistectomia videolaparoscópica de maneira muito mais segura, muito mais tranquila, tá? Então, letra B, vamos ver se eu tenho aquele resuminho amigo aqui para vocês. Aqui, ó, coisa linda, ó. Paciente com quadro não grave, tríade de Charcot, e a gente faz o quê? Antibiótico apenas, tá? E aí depois antes da alta, a gente tira a vesícula se for a origem, né, da obstrução dele. E se for grave, vai ser a tríade de Charcot com hipotensão e redução do nível de consciência, redução do sensório, e aí a gente não basta só antibiótico,
tem que fazer antibiótico mais drenagem já de início, porque esse paciente não melhora, ele evolui para sepse, importante, tem risco de óbito iminente, tá? Então, importante a gente, na penta de Raynaud, fazer tanto antibiótico terapia quanto a drenagem biliar, tá bom? Essa questão de número 12, importante. Vamos, então, para a questão de número 13. Questão clássica de pediatria, né, que pede pra gente, olha, a menina, com 11 meses de idade, compareceu ali à consulta de puericultura na UBS e a mãe questiona sobre como que vai fazer com a vacinação, porque do sarampo, né? O que aconteceu? A menina recebeu a dose da vacina com 8 meses, a chamada dose zero, né? Chamada dose zero. E quando ele teve contato, né? Foi por um bloqueio de contato, né? O que vai fazer? Recebeu com 8 meses. Será que eu continuo com a mesma coisa? Ou eu tenho que mudar? Ah, já conto com uma dose. Lembra que não, a gente vai manter da mesma forma, né? Esse caso, na verdade, nem foi dose zero, né? A dose zero foi pelas questões que estavam acontecendo da epidemiologia, né? Estava tendo muitos casos, mas aqui foi para questão de contato, né? Com um caso suspeito da doença. Então, nesse caso, a gente não considera ela como uma dose do esquema, tá? Não considera como uma dose do esquema, que segue normal. Como é que é o normal? Tríplice viral aos 12 meses e a tetraviral aos 15 meses. Lucas, desculpa, você vai me dizer que eu preciso decorar todas as vacinas do calendário vacinal? Sim. Para a prova do Revalida, para a prova de residência, para a vida, é bom. Precisa decorar, tá bom? Certo? Tranquilo? Alguém fez alguma pergunta aqui no chat? Vamos ver. Febre amarela é com 9 meses. Isso, com 9 meses. Tá? Mas aí febre amarela, só febre amarela, né? Não tem a relação com sarampo. A única questão é que você não pode dar, por exemplo, febre amarela e a tríplice ou tetraviral num intervalo de menos de 30 dias entre as duas, tá bom? Mas, enfim, seguimos então para a questão de número 14. Essa questão interessante porque ela foi anulada também, né? Bastante questões anuladas que a gente teve aí na prova do Revalida 2022. E, novamente, enfim, acaba que questão anulada acaba sendo bom para todo mundo, né? Porque ninguém perde ponto. Lembrando que o Revalida não é a concorrência, né? Não é, se o teu colega tirar 2 pontos a mais, você perde tua vaga. Não, tem o ponto de corte mínimo, né? E aí todo mundo que ganha um ponto vai passar, né? Só que ela foi anulada porque esqueceram uma coisa, tá? Só por isso. Vamos lá. Paciente chegou à unidade de emergência com idade gestacional de 37 semanas e 6 dias, gesta 2/1, aborto 0, com contrações uterinas presentes, colo não pérvio, pressão arterial de 160 por 110, com duas aferições intervaladas por 10 minutos. O que essa paciente tem? Lembra que a gente falou? De doença, né? Doenças clínicas da gestação? Tá aqui. Para esse caso, a conduta correta é solicitar o quê? E aí eles tinham dado inicialmente o gabarito da questão de número 14 como letra C, né? Tinham dado inicialmente letra C, que a gente vai pegar acesso venoso, fazer exames laboratoriais, além de iniciar sulfato de magnésio, né? Porque essa paciente a gente já encara ela com uma pré-eclâmpsia grave, por causa dos níveis tensionais, né? E proceder à resolução da gestação. Eu quero que vocês me digam, por que foi anulado então, Lucas? Por que foi anulado? O que esqueceram de colocar na alternativa? O que faltou? O que ficou faltando para a conduta dessa nossa paciente aí com uma pré-eclâmpsia grave? E aí? Lucas, o que eu poderia fazer a mais que eu tenho que fazer na emergência para essa paciente? O que ficou faltando? Coloca aí para mim. Bora, galera, bora. Vamos acordar, gente. Sabadou, bora. O que tá faltando para essa paciente? Ninguém me falou nada. Bora, galera. O que tá faltando? Ela tá com um nível tensional de 160. Você vai deixar essa paciente hipertensa desse jeito? Não. Tá? Então, antihipertensivo para ela. O Ivanor colocou pra gente nitroprusiato. Eita, nitroprusiato pesado, né? A gente, em geral, usa o quê? Hidralazina EV, tá? Hidralazina é uma ótima droga para gestantes ali que estão com níveis tensionais muito altos. A princípio, a gente não cai já direto em bomba de infusão, tá? Normalmente, até porque a gente não quer baixar muito também, tá? A gente vai deixar, de certo modo, essa paciente hipertensa. Não lá com 160, mas acima de 140. Então, 150 por 100 posso deixar? Pode, tá? Então, olha só, eu trouxe isso para vocês na outra prova, tá? Então, vocês não façam essa desfeita, vocês têm que lembrar disso, gente, bora, tá? Coloquei para vocês exatamente esse quadrinho aqui, ó, antihipertensivos, que a gente vai fazer em situações que essa paciente tem 160, né, por 110 para cima, que é o caso da nossa paciente aqui, ó, 160 por 110. Não esquece, né, que aqui é abaixo de 160, não é menor ou igual, é abaixo. Então, 160 por 110 a gente já faz. E a gente faz o que na crise? Hidralazina EV. Hidralazina EV, tá? Nossa primeira opção, uma ótima droga. Labetalol não é tão disponível nas unidades, nifedipina também tem alguns efeitos colaterais não tão bons, então a hidralazina acaba sendo uma ótima droga que a gente usa.
E aí, para manter quanto? Para manter entre 140 e 155 e a PAD de 90 a 100. Então, eu posso deixar em 150%. Né, posso deixar em 150 por 95, 145 por 95, tá? Então não precisa, a princípio, dar niprid para esse nosso paciente. A gente começa com a hidralazina endovenosa. Show de bola? E manutenção, como é que é? Manutenção, hipertensão, o que a gente tem? Metildopa-VO, a clássica droga antihipertensiva da nossa gestante. Ah, Lucas, mas eu não posso dar enalapril para ela? Não. IECA e BRA não pode, é contraindicado na gestação, tá bom? Ah, Lucas, e não posso dar um beta-bloqueador? A princípio também não. A gente mantém mais de primeira opção metildopa, a gente evita muito diurético, essas coisas, vão manter sem IECA proibidaço, né, classe CD na gestação, então metildopa. A hidralazina, eventualmente, a gente pode dar VO para ela, mas em geral metildopa, tá? Questão de uso crônico, né, nessa paciente. Tanto é que teve uma questão antes que falava que a nossa paciente usava metildopa na gestação, né? Mas enfim, guardem esse quadrinho, tirem print, anotem, por favor, não pode mais esquecer. Quando tem a paciente, né? Tanto é que, olha só a força disso. Uma questão do Revalida foi anulada porque eles esqueceram de botar que tinha que fazer antihipertensivo para o nosso paciente. Então, é ou não é importante? Muito importante. Novamente, falei para vocês, cai muito doença clínica na gestação, tá? Então, diabetes gestacional, diabetes prévio e pré-eclâmpsia, enfim, isso aí tem que lembrar de maneira fácil, de maneira rápida. Falando em doença clínica da gestação, a gente vai para a questão de número 15, que versa justamente sobre isso, né? Uma primigesta, 36 anos, né? Desculpa, com 26 semanas de gestação, compareceu ao UBS para pré-natal. A paciente, a princípio, sem queixas, apresenta estação vacinal atualizada, sorologias de segundo trimestre negativas e procura checagem do resultado do teste oral de tolerância à glicose. Lembra? Aquela nossa paciente do outro quadro lá que tinha dado abaixo de 92? Se tivesse dado abaixo de 92 a glicemia de jejum, o que a gente ia fazer? Vamos fazer então o TOTG entre 24 e 28 semanas para fazer o rastreio de diabetes gestacional, diabetes prévio, enfim, tá bom? Então vamos ver o que essa questão trouxe para a gente, esse outro lado, né, da situação. Realizada uma semana, foi realizado o TOTG. O resultado da glicemia de jejum do primeiro trimestre foi de 90, olha só, por isso que ela fez o TOTG ali depois. O médico de família e comunidade identifica no teste oral de tolerância à glicose glicemia de jejum de 85 e encontra o valor de 192 após 1 hora e 180 após 2 horas. O que é isso, gente? Vai lá, me deixa orgulhoso de novo. O que a gente tem com esses resultados encontrados? Isso é uma diabetes mellitus gestacional, é uma diabetes mellitus prévia. E o que eu tenho que fazer? Já vamos começar a insulina? Ah, não, Lucas, não vamos começar a insulina de cara. Então o que eu faço? Ou começo a insulina já? Ah, Lucas, eu lembro que na gestação eu não posso usar, a princípio, as drogas que eu uso nas pacientes normais, não posso usar metformina, né? Tem alguns estudos que já liberam, né? No Rio Grande do Sul tem alguns estudos que colocaram que é seguro na gestação, mas o Ministério da Saúde fala assim, não. Na gestação, nada dessas drogas né, antidiabéticos orais, a gente usa insulina. Mas e aí, o que eu faço? É diabetes prévio? É diabetes gestacional? Coloca aí para mim no chat. Vou abrir o chat, espero vocês responderem. Gestacional, a Daiane colocou pra gente, gestacional, ótimo, alto risco, perfeito, diabetes gestacional, isso aí, tá? Então, diante dessa situação, eu vou revisar com vocês aqui os valores, TOTG de 75 entre 24 e 28 semanas, aquele resuminho amigo, né? Um valor alterado, ou a glicemia de jejum acima de 92, ou após 1 hora 180, ou após 2 horas 153, isso é o quê? É diabetes gestacional, que é o caso da nossa paciente, vou voltar lá, o caso da nossa paciente aqui, e aí, então, tira fora aqui diabetes mellitus prévio, né? Então, diabetes gestacional, nada de diabetes gestacional não detectado, foi detectado, né? A gente diagnosticou isso. E a gente vai já dar insulinoterapia? Não. Lembra que de início a gente começa com o quê? Com mudanças do hábito de vida, exercício físico, dieta, e grande parte das gestantes a gente consegue controlar aí, tá? Então, manter acompanhamento longitudinal, encaminhar para o pré-natal de alto risco, mas a gente já começa a orientação para essa paciente, olha, questão de dieta, questão de exercício físico, então, por exemplo, a conduta na diabetes gestacional, inicialmente dieta. Como que eu posso fazer, Lucas? 6 refeições, por exemplo, vou fracionar mais as refeições, aproximadamente 50% de carboidratos, 30% de lipídios, 20% de proteínas. Vai fazer acompanhamento com a nutricionista? Sim, ótimo, claro, tá? Em caso de falha apenas, ou seja, não conseguir controlar com a dieta, aí a gente percorre para a insulina, tá bom? Show de bola. E aí, convenci vocês que é importante mesmo essa questão de doenças clínicas da gestação? Show de bola, né? Vamos então para a questão de número 16. Questão de número 16, questão legal também, questão interessante. E coloca pra gente uma jovem de 19 anos de idade que chegou à consulta na UBS por icterícia. Mais uma icterícia aqui, sim. Isso que agora é a síndrome ictérica clínica que a gente vai ter aqui, né? E desconforto no quadrante superior direito do abdômen. A paciente refere, vou botar aqui o quadrante superior direito do abdômen. A paciente refere que vem se sentindo cansada há aproximadamente 10 dias, acrescentando que nos primeiros 2 dias desse quadro apresentou febre de 38 graus, artralgia, coriza, tosse seca, perda de apetite, náuseas e 2 episódios eméticos, né, 2 episódios de vômitos. Conta ainda que quando a icterícia apareceu, os sintomas melhoraram bastante e que agora sente apenas um pouco de desconforto no quadrante superior direito, abdômen leve e diminuição do apetite. Ao exame físico, a paciente apresenta regular estado geral, ictérica com fígado palpável, hepatomegalia, 2 centímetros abaixo do repórter costal e o baço não é palpável.
diante dessa situação? Que a gente tem um quadro gripal, né, ali meio inespecífico, com febre, artralgia, enfim, que evolui com síndrome ictérica, que evolui com icterícia, hepatomegalia, uma hiporexia. O que é isso? Uma paciente jovem, né, risco de transmissão, né, sexual, outras coisas. Ou não é nem meio sexual, pode ser fecal oral, né, poderia ser um outro tipo ali do vírus que a gente está falando em questão. Ah, Lucas, leptospirose. Não é doença de Weil, né? Porque a leptospirose você tem na síndrome icteromorrágica, e você tem, né, icterícia, mas é um quadro mais grave. Ah, Lucas, mononucleose. Cadê a faringite? Né? Ah, mas teve um quadro gripal e a faringite, né? Clássica, que traz da mononucleose. Muito mais plenomegalia do que uma hepatomegalia. Ah, Lucas, colestite aguda. Não? Ué, cadê o sinal de Murphy? Cadê a questão que a gente estava esperando ali? Que o paciente, na verdade, não evolui com icterícia. Lembra que a gente comentou na questão antes, né? Que era colangite, nada tinha a ver com policistite. A gente corta também e fica com a alternativa D de hepatite aguda viral. Questão bonita, né? Questão interessante, que fazia tempo que não cobravam isso, né? E eu vou colocar aqui para vocês. Então, como é que a gente espera a evolução de uma hepatite viral? A gente tem o contágio, e aí vocês me falam se está parecido com o quadro clínico, né, da nossa paciente. Tem um tempo de incubação, que é variável. Alguns vírus, né? Hepatite A, por exemplo, demora umas 4 semanas. Aí, hepatite B, C, são 7 semanas, então vai evoluindo, né? A hepatite B são 8 semanas, né? Então, enfim, vai variando. A D eu acho que é 12 semanas, então vai variando o tempo de incubação. Aí tem uma fase prodrômica de dias a semanas, que o paciente evolui com um quadro de febre, fadiga, pode ter artralgia, coriza, um quadro inespecífico, uma síndrome gripal ali, né? E tem leve aumento de transaminases, isso talvez te daria uma pista. Mas, em geral, isso a gente nem vê, porque a gente nem solicita esses exames com um quadro indolente, né, inespecífico assim, tá? E depois que surge a icterícia, né, que é aqui que vai brilhar os nossos olhinhos, que é aqui que a gente vai conseguir dar o diagnóstico, ó, aqui que a gente vai brilhar, né? E aí tem aumento de bilirrubina direta, colúria, colia, aumento de transaminases, né, na casa de centenas, às vezes, né? E depois, período de convalescência, nem todo mundo evolui para a cura, melhora, né, alguns vão cronificar, pode ter hepatite fulminante, tá? Então, isso bate exatamente com o que a gente tinha no caso, né, da nossa paciente. Questão interessante, né, então, de hepatite aguda viral, diagnóstico, né, que é uma coisa bem característica do Revalida de cobrar da gente essa questão de diagnóstico. So, vamos então para a questão de número 17. Questão de número 17. Vamos voltar para a prova. Se tiverem alguma pergunta, podem colocar aí para a gente. Questão 17. E aí a gente, vamos tentar cortar, vamos ver que horas são agora. 2h13, né? Vamos cortar um pouquinho de caminho aqui. E aí ele coloca um homem de 33 anos, vômitos com sangue, e traz pra gente, úlcera, qual foi a razão, né, da úlcera, do sangramento, uma úlcera péptica, pepilórica, tipo 3, com sangramento em jato, proveniente da lesão, então classificação 1A de Forrest, ou seja, estava jorrando sangue por esse vasinho, né? Sendo realizada hemostasia, da ulceração com solução da adrenalina e tal. Mas deveria ter sido feito dupla abordagem, né? Adrenalina e clipagem, alguma coisa assim. Por isso que talvez tenha voltado, né? 12 horas após a terapia endoscópica, apresentou novamente vômitos com sangue em grande quantidade, agora taquicárdico, hipotenso, o paciente está chocando, o que a gente vai fazer? Primeiro, mandar para endoscopia correndo? Não, né? Se você ligar para endoscopia e falar para ele, olha, vamos fazer uma endoscopia, o paciente está hipotenso, ele vai rir de você, né? E estabiliza o cara antes, não vai mandar de hipotensão aqui para endoscopia, né? Então, estabilização, como é que eu faço isso? Reposição volêmica, e depois eu faço uma nova endoscopia terapêutica endoscópica, tá? Lembra que o endoscopista, ele estudou tanto, não é para ficar se estressando, então nada de fazer coisa na correria, né? Paciente instável, claro. Tem as exceções, né? Tem as suas exceções. Mas, em geral, você não liga logo de cara para o endoscopista e estou mandando paciente hipotenso, meu Deus. Não. Estabiliza o paciente primeiro, deixa ele estável, enfim, depois endoscopia para reabordagem, tá bom? Coisa linda, letra A aqui pra gente, vamos revisar um pouquinho, ó. Tava assim, ó, imagina o desespero ver isso aqui, ó, jorrando sangue, né? Um B, né, da classificação de Forrest, um B, lembra que um B babando, né? Você vai ver o vasinho babando, e esses dois, né, classe 1 de Forrest, tem alto risco de sangramento, de ressangramento, né? Aí você tem, na classificação 2, você tem o 2A, que daí traz o vaso visível, o 2B, que é o coágulozinho, e o 3C já é mais seguro, né? Já tem hematina ali, não tem hematina, aquela parte branquinha, né? Isso, e aí, por fim, a base clara, 3, classificação de Forrest, tá? E aí aqui, dessa parte para cima aqui, ó, ainda dessa parte para cima, então do 3B, do 2B, 2A e 1A, 1B, o que você vai fazer? Vai fazer terapia dupla, né? Você faz IBP, omeprazol, ali, EV, enfim, em endoscopia, com epinefrina mais eretrocoagulação. Você tem que fazer duas coisas, para diminuir a chance de ressangramento, que nem aconteceu no nosso caso, tá? Então não é só epinefrina, tem que fazer eletrocoagulação, posso botar um clipezinho ali, tá? Nesse caso, vamos ver no nosso paciente se ele fala que foi feito isso. Foi feito o quê? Realizar a hemostasia da ulceração com solução de adrenalina. Ué, mas por que não foi feita eletrocoagulação, por que não foi colocado um clipezinho? Que daí diminui a chance de ressangramento, tá? Ótimo. Ótimo, Lucas. Show de bola. Deu para dar uma revisada na classificação de Forrest.
E a gente vai seguindo, então, para a questão de número 18. Por enquanto, alguma pergunta? Alguma questão? Eu vou ler com vocês a questão de número 18, e aí você vai responder para mim ela. E aí a gente vai dar um intervalinho de 2 minutos, para você ir no banheiro rapidinho, tomar uma água, respirar, tomar o fôlego, para a gente continuar e seguir mais algumas questões para frente, tá? Então, questão de número 18 aqui, traz para a gente um médico de plantão em uma unidade de saúde materno-infantil de hospital secundário que recebe a informação de parto de uma gestante com antecedente de tratamento de sífilis, tratamento de sífilis primário. No segundo trimestre da gestação, com penicilina 2 milhões, e aí tem um zero a mais aqui, 2 milhões e 400 unidades, dose única via intramuscular. O parto foi normal, sem intercorrências, com recém-nascido a termo, capurro de 39, 4 dias, peso 3.450, estatura quase meio metro de criança, APGAR 9 e 10. Ele está assintomático, exame físico sem alterações. Só que, olha só, lembra que toda gestante, né, toda gestante que teve sífilis na gestação, ou seja, recém-nascido exposto a sífilis, a gente vai fazer o VDRL. Não importa se foi tratado corretamente ou não, tá? Houve coleta de sorologias da mãe e do recém-nascido, e os resultados foram o quê? PDRL, títulos de 1 para 4 maternos e 1 para 32 do recém-nascido. E aí, o que vamos fazer? Qual é a letra correta, qual a alternativa correta? Coloca aí para mim no chat, a gente já volta também, né? Vai lendo, coloca no chat, 2 minutinhos de intervalo no máximo, tá? Tomar uma água e ir no banheiro. Voltamos então. Vamos ver aqui o que vocês colocaram pra gente. Alternativa. Letra C. Vocês comentaram que a gente vai, a princípio, notificar a sífilis congênita e vamos ter que solicitar líquor, radiografia de ossos longos, hemograma e iniciar tratamento. Por que isso? Por que a preocupação de vocês de a gente ter que fazer isso? Ah, Lucas, porque eu lembro alguma coisa de que o título do bebê, mesmo que o tratamento tenha sido ok, ele não pode ser maior do que 2 diluições nos títulos maternos, tá? Não pode ser maior do que 2 diluições maternas. E nesse caso foi, a mãe tinha 1 para 4. Ou seja, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32, ela 3 diluições acima. Então, vamos lá que a gente vai revisar isso aqui. Olha só. Mãe adequadamente tratada, VDRL no recém-nascido sempre é realizado. E aí, a gente pergunta, o VDRL está superior, né, em 2 diluições no materno? Então, por exemplo, nesse caso, da mãe estava 1 para 4. E o do bebê deu 1 para 32, ou seja, estava muito mais, muito não, né? Enfim, 3 diluições a mais. Ou seja, sim, se está aumentado dessa forma, o que a gente vai fazer? Vai fazer todos os outros exames. Quais são os outros exames além do VDRL? Vocês falaram aqui para mim, não aqui na alternativa. Líquor, né, radiografia de ossos longos, hemograma, tá? Eu peço para vocês, se o líquor estiver alterado, qual que é o tratamento que eu faço? Né? Porque a gente sabe que penicilina, que é a penicilina que a gente usa, mas qual que é a penicilina? Né? Lembra comigo, se o líquor está alterado, qual que é a penicilina que eu uso? É a benzatina? É a cristalina? Qual que é? É a procaína? E aí? Coloca aí pra mim, isso é importante também, porque sífilis cai também todo ano na prova do Revalida. Vamos ver. Se o líquor tá alterado, boa, a Daiane, a Célia colocou pra gente, José também, cristalina. Lembra que alguma coisa nessa história sempre tem que ser cristalina. Alguma coisa tem que ser cristalina. Ah, eu fiz o líquor e não tá cristalino, ou seja, tá com infecção, então a penicilina tem que ser cristalina, tá? Ah, Lucas, peguei o líquor e tá cristalino? Então, ótimo. Alguma coisa tá cristalina. Não sou obrigado a usar a penicilina cristalina, tá? Eu posso usar, por exemplo, a procaína, se esse paciente tem sífilis congênita, tá? Ah, Lucas, se fiz o... Então, alguma coisa tem que ser cristalina. Alguma das palavras. Ou é o líquor que é cristalino, eu não preciso usar necessariamente a penicilina cristalina. Ou então, se meu líquor tá sujo, no sentido de ter infecção, aí eu vou ter que usar a penicilina cristalina, tá bom? Show de bola, minha gente. Muito bem. Tô gostando.
gostando da participação, tá? Então, letra C pra gente, questão que sim, cai muito, tá? Então, os outros exames, enfim, radiografia de ossos longos, hemograma, e vamos iniciar o tratamento. E aí, gravem esse quadrinho, tá? Porque esse quadrinho aqui é como vocês vão fazer o algoritmo na hora da prova. Pode ser que na próxima prova, ele coloca assim, olha, o VDRL da mãe deu 1/4, mas o do bebê deu 1/8. E aí, o que eu faço? Então, não está maior do que 2 diluições. Aí você pergunta, o exame físico desse bebê é normal? Que nem estava ali? Se estava normal, que nem estava no nosso caso, o nosso pacientinho estava com o exame físico normal, o que a gente faz? A gente vai notificar como criança exposta a sífilis, tá? Não é caso de sífilis congênita, a gente vai notificar como criança exposta, e aí vamos fazer o acompanhamento, tá? Porque não está maior do que 2 diluições, e o exame físico está normal. Ah, não, porque o exame físico está alterado. Esse paciente está com pseudoparalisia de Parrot, ou seja, você pega a criancinha, ela chora, está com epifisite, ela está com rinite serossanguinolenta, né? Ela está com placas mucosas na boca, ela está com pênfigo plantar, ou seja, tem alteração ao exame físico, e o VDRL é reagente, sífilis, caso de sífilis congênita, tratamento por 10 dias. Aí o que tu vai definir se é procaína ou se é cristalina ou líquido? Alguma coisa tem que ser cristalina na história, tá? Então, importantíssimo, tá? Faz 1 milhão de asteriscos, porque esse caso, esse tema de sífilis é importante demais, tá bom? Show de bola? Vamos então para a questão de número 19, né? Vamos voltar à prova lá. Questão de número 19 traz pra gente um enunciado grande, né? E aí, diante do enunciado grande, você vai aqui, olha, tarará, quadro clínico, dizendo que, respectivamente, a principal hipótese e a conduta. Aí, o que ele quer dizer? Apendicite aguda, gestação ectópica rota, DIP, ou aborto, ameaça de aborto. E aí eu vou fazer o quê? Cirurgia, antibiótico ou observação. Então, você vai para o enunciado já buscando as informações que vão te dizer qual é a hipótese diagnóstica desse paciente, né? E qual vai ser a tua conduta a partir disso, tá? Então, mulher de 38 anos de idade, comparece ao pronto atendimento, dor em baixo ventre de forte intensidade de algumas horas. A paciente refere que vinha sentindo um leve incômodo em baixo ventre, mas algumas horas sente dor de forte intensidade em abdômen, mais localizada em baixo ventre. Então, a princípio, não é aquela historinha de apendicite, né, que tá ali uma dor periumbilical que migrou, né, que migrou para a fossa ilíaca direita. Não tá aparecendo. Não tem fatores de melhora e piora ao caminhar. Refere náuseas e um episódio de vômito, nega febre, como antecedentes. Já teve uma doença inflamatória pélvica há alguns anos, tratado com antibiótico, está casada há 10 anos, não utiliza método anticoncepcional hormonal e não usa preservativo em todas as relações. Tem 2 filhos que nasceram de parto normal, nega patologias clínicas. A data da última menstruação foi aproximadamente há 7 semanas. Opa, tá com atraso, essa menstruação. Já começa a pensar, gestação ectópica, será você? Será abortamento? O que eu posso ter aqui? Ao exame, apresenta regular estado geral, lúcido e contactuante, a febril, descorada, 2 cruzes, compressão arterial de 155, tá hipotência, né? Taquicárdica, exame cardiopulmonar sem anormalidades, abdômen distendido, doloroso, descompressão brusca presente, olha só, em fossa ilíaca direita. O que é isso aqui? Talvez tenha rompido alguma coisa que é abortamento, para dar isso assim, descompressão brusca. Isso aqui tá com mais cara de ter sangue na barriga, né? Sangue na barriga. Quem que sangra pra barriga é gestação ectópica rota, né? Então tá bom. Ruídos diários presentes, mas diminuídos, exames especulares sem sangramento, presença de discreta leucorreia fluida sem sinais de vulvovaginite, toque vaginal com muita dor, dificultando o exame, mas o útero está de tamanho, forma e consistência normal. Sente muita dor, a palpação de fundo de saco. Opa, você palpou lá o fundo do saco, e aí talvez tenha sangue dentro da barriga que está acumulando ali no fundo do saco, né? E aí você toca e dói muito, como se fosse uma peritonite, né? Então, considerando o quadro, isso fica tranquilo pra gente, Marta, tá? Ok? Gestação ectópica rota e a gente vai pra cirurgia, né? Porque essa paciente tá aí com grau de instabilidade, tá com peritonite, aí não tem história, tá? Essa questão também clássica da prova do Revalida, sem problemas maiores, gestação ectópica rota pra gente. E a gente pula pra questão de número 20. Vamos ver a questão de número 20 aqui. A questão de número 20 tranquila, né, gente? Deixa eu até ver se eu coloquei alguma coisa pra vocês. Gestação ectópica rota, tranquilo, né? Aqui, então, a questão de número 20 traz pra gente um médico, né, de equipe de saúde da família da ECF, está presente em uma reunião com moradores da área adstrita que discute sobre o papel da ECF no planejamento de um projeto de intervenção coletiva para a promoção de saúde local. Um dos moradores pergunta sobre a possibilidade e importância da participação no controle social no projeto. E aí, o que você fala? O paciente, né, a sociedade quer participar. Pode? Com certeza, deve, né? Lembra que os primórdios do SUS, desde o início, teve essa ideia da participação social, tá? Com relação ao aspecto questionado, o médico deve esclarecer que não tem espaço para a participação? Ué. Tem sim, o SUS é pautado nisso, na participação social, né? E letra B, a participação do controle social é legalmente permitida, legalmente, isso está lá nas bases do SUS, né? Lei 8080, né? Lei 8.142, tudo versando sobre essa questão. É legalmente permitida e muito importante para o desenvolvimento do projeto, sim. Vamos participar, a sociedade, como é que a sociedade participa? Fica aí, ó, resuminho amigo, né? Aquele resuminho legal para vocês terem em mente. Então, a participação social, ela na lei 8080 ainda não tinha sido esmiuçada como que seria isso. Falava que tinha que participar, mas como? Né? Aí a lei 8.142 veio para poder dizer, olha, como é que vai ser isso? Vai ser sempre da seguinte forma, 50%, né,
é paritário, então 50% é só usuários, os outros 50% daí a gente vai dividir em 25% de profissionais de saúde, 12,5% prestadores de serviço e 12,5% representantes do governo. Mas metade é usuários. E aí como é que vai ser? Através dos conselhos de saúde, e os conselhos de saúde são mensais. Ah, mas não, todo mês ele tem caráter permanente e deliberativo, ou seja, não precisa ser convocado por ninguém, vai estar ali, vai acontecer todo mês, né, para deliberar e controlar os gastos, né, e a execução da saúde, enquanto que as conferências, isso é nível nacional, né, que vai ser de 4 em 4 anos, vai propor as diretrizes, né, de política de saúde, tá bom? Então é dessa forma que acontece, que se dá a participação social, e isso é importantíssimo, importantíssimo, importantíssimo que vocês lembrem sempre, tá bom? A gente vai, então, vamos lá para a questão de número 21, né, essa questão de número 21 traz para a gente uma paciente jovem, né, de 14 anos, que está com uma dor intensa, início agudo, aonde que está com a dor? Crises recorrentes de lombalgia, né, há pelo menos 4 anos, e a dor é intensa, de início agudo, sem fator desencadeante, e nos exames laboratoriais ela tem apenas uma discreta anemia, presente anemia, tá? E aí, ó, isso aqui que dá a dica pra gente, ó, a questão de número 21 colocou pra gente, olha, na radiografia de coluna lombar, o que matava a questão era isso, ó, vértebras em H, tendo sido orientada à procura do médico, tá? Enfim, vértebras em H é o quê? Que você acaba reduzindo aqui, né, o platô discal aqui, né, e aí você vai ter uma aparência de H, assim, né, vértebras em H. Isso é o quê? É clássico pra gente de anemia falciforme, ótimo, olha aqui, ó, olho de, né, boca de peixe, você abre mais aqui, né, ó, abre mais aqui. Por que acontece isso, Lucas? Lembra que a anemia falciforme tem essa questão de, vamos ver a questão aqui no número 21, tem essa questão de necrose que você tem, de isquemia, né, por causa da fossilização dessas hemácias, tá? Então, ficamos com a letra B, e aí, pra gente fazer o diagnóstico, né, o que a gente teria? Eletroforese de hemoglobina, e a gente diagnostica anemia falciforme, tá? Vamos então para a questão de número 22, vamos dar uma acelerada agora, que 2h30 já, né, gente? Vamos lá, que a gente tem bastante coisa legal pela frente para conversar. A questão de número 22 é uma questão de cirurgia geral, né, cirurgia geral. Ele traz para a gente um paciente de 22 anos, que foi atendido no pronto-socorro apresentando um ferimento por projétil de arma de fogo no hemitórax direito. Então, PAF no hemitórax direito. Ao exame, o que foi constatado? Uma frequência respiratória de 24 incursões por minuto, frequência cardíaca de 110, preenchimento capilar maior do que 2 segundos, PA de 8/4, o paciente está hipotenso, está com estase jugular bilateral, ou seja, tem alguma coisa que não está deixando descer, desvio do traqueia para a esquerda, murmúrio vesicular abolido e timpanismo aumentado no hemitórax direito. O que é isso? Me deixa orgulhoso. O que a gente tem aqui? Qual que é o diagnóstico que a gente tem diante desse quadro? Lembra? Hipertimpanismo. Isso quer dizer que tem ar ali dentro, né? A ausência do murmúrio vesicular. Só que além disso, está desviando tudo. Está desviando a ponto de não conseguir ter retorno venoso. Deixa eu ver o que vocês colocaram. Pneumotórax hipertensivo. Boa, Ivanor. Pneumotórax hipertensivo. O que está acontecendo? Lembra? Vai ter projeto de arma de fogo, vai gerar um pneumotórax, só que está tendo um mecanismo de entrar e não sair. De entrar e não sair. Entrar e não sair. Vai começando a empurrar todo o hemitórax contralateral. E não consegue nem ter retorno venoso, né? Porque está tudo sendo desviado aqui na parte central. E aí tem desvio de traqueia. Ah, Lucas, e esse é um diagnóstico que eu vou ter que mandar para o raio-x? Não, tá? Isso é diagnóstico clínico. Pneumotórax hipertensivo é diagnóstico clínico. Para você agir rápido, tem que agir rápido. O que eu faço? Ah, vou fazer uma drenagem de tórax, Lucas, rapidamente, assim? Não tenho tanta experiência. Será que esse é a minha terapêutica, a minha conduta imediata? Coloca aí para mim. O que a gente faz? Imediatamente, boa, Ivanor tá voando, toracocentese. Isso, a gente vai aliviar essa pressão de maneira rápida, tá? De maneira rápida. Vamos ver se é isso que a questão traz pra gente. Vamos ver. Raio-x de tórax, não, falei pra vocês, diagnóstico é clínico, nada de perder tempo mandando pro raio, tá? Toracocentese inicialmente, ok, a letra D também coloca isso pra gente, e drenagem pleural fechado no quarto espaço intercostal direito, ok, né? Drenagem no quarto espaço, só que aí que tá, né, essa questão, tô vendo aqui agora que ela foi anulada, né, questão de número 22, anulada. E aqui ele coloca pra gente, e drenagem pleural aberta no segundo espaço, nada a ver, né, fazer drenagem aberta no segundo espaço intercostal. Lembra, ó, antigamente, você podia fazer no segundo espaço intercostal, na linha hemiclavicular, você poderia fazer a toracocentese. No último ATLS, isso foi alterado, tá? Você vai fazer entre o quarto e quinto espaço intercostal, tá? Isso mudou. E a drenagem pleural também é entre o quarto e quinto espaço intercostal, entre a linha axilar média e anterior. Eu acho que foi isso, né, que fez o pessoal anular a questão, porque ele não especifica pra gente que é entre a linha axilar média, a linha axilar anterior, né? Muita gente entrou com recurso nesse sentido, assim, tá, mas não é na linha posterior dorsal, não é na linha axilar posterior. Então, onde é que é, né? Inicialmente, o diagnóstico, o gabarito tinha sido esse. Mas aonde exatamente, né, que a gente vai fazer isso aí? Né, em que linha? E aí eu trouxe o resuminho, amigo, para vocês, ó. Adultos, então, a partir do último ATLS mudou, a gente faz a toracocentese, né, que é
Cara, basicamente colocar um gel, um abocate aqui, calibroso, né? Antigamente a gente fazia no segundo espaço, agora vai descer é quarto, quinto espaço intercostal, anterior à linha axilar média. Então, ele tem que colocar pra gente, né, em que altura que é isso que a gente faz horizontalmente, né? Onde é que eu vou fazer? Não é na linha axilar posterior, é anterior à linha axilar média. E a toracostomia, que é a drenagem em selo d'água, né? Drenagem fechada em selo d'água, também entre o quarto e quinto, entre as linhas axilares anterior e média, tá bom? Então, tira foto, bate pinte, o que você quiser, mas guarde isso aí no seu coração, porque cai muito, né, questão de trauma e questão de abordagem no B desse paciente, né, o que a gente faz? A gente de hemotórax, pneumotórax, seja ele pneumotórax simples, pneumotórax aberto, pneumotórax hipertensivo, como esse caso, né, do nosso paciente, e vale a pena, sem dúvida, a revisão desses temas, tá bom? Vamos, então, seguindo o jogo, questão interessante, ó, de novo, enunciado gigantesco, né, nem tão grande quanto o da clínica, mas basicamente vamos ver o que ele traz aqui pra gente. Considerando o quadro clínico, a principal hipótese de diagnóstico e o exame indicado para elucidar o diagnóstico são, respectivamente, a gente está diante de um quadro de linfoma, ou é um tumor de Wilms, ou é uma glomerulonefrite difusa aguda, ou é um neuroblastoma. O que a gente tem aqui? E aí vamos ressaltar as coisas importantes que podem nos diferenciar. Questão 23, vamos lá. A gente tem, então, um lactente de 18 meses, que foi atendido na UBS em virtude da mãe ter notado algo duro na barriga do bebê, na barriga do filho, durante o banho. Eu já falo pra vocês, toda vez que você ouvir essa historinha, foi um achado incidental, a mãe tava dando um banho na criança, e na banheira foi palpado uma massa. Nefroblastoma, tá? Tem que vir na cabeça, nefroblastoma. E eu vou colocar pra vocês no comentário, para depois vocês não confundirem. O que eu falei foi nefroblastoma, tá? Nefroblastoma. Achado incidental, isso fala muito a favor disso, tá? Lucas, então é a letra D. Calma. Tá? A mãe faz uso de laxativo por 2 dias, mas não houve desaparecimento da tumoração. Continuou aquela massa ali, né? Ela notou que a criança estava mais apática, inapetente, e ela nega sintomas respiratórios e febre. Relata que o filho nasceu de parto cesárea a termo, sem intercorrência neonatais e que recebeu aleitamento exclusivo por 6 meses. Observa-se bom ganho com endurecitura, vacinação em G. A mãe traz exame de urina realizado há 3 dias, que mostra hematúria. Hematúria também fala a favor de coisa renal, nefroblastoma, né? Ao exame físico, apresenta regular estado geral, apático, hipativo, descorado, afebril, acianótico, frequência cardíaca de 104, respiratória de 32, pressão arterial no percentil 95, opa, tá hipertenso também, outra coisa que fala a favor de rim, nefroblastoma, tá? Abdômen com presença de massa, consistência endurecida no andar inferior, e olha aqui, ó, sem ultrapassar a linha média, mais uma coisa para falar a favor do nefroblastoma, e eu peço para vocês, então no fim das contas, qual que é o diagnóstico e qual o exame que a gente vai pedir? Coloca aí para mim. De tudo que a gente conversou, qual que é o diagnóstico desse meu paciente? E aí colocaram pra gente, ó. Letra B, ó. Mas Daiane, não era nefroblastoma? O que esse tumor de Wilms é? É a mesma coisa? Será que é a mesma coisa? Não é letra D ali? Eu não falei... não, eu escrevi pra vocês, né? Então, tranquilo, mas é isso mesmo, Daiane, muito bem. Daiane matou a charada. O tumor de Wilms ele é mesmo o nefroblastoma, então o tumor de Wilms é a mesma coisa que nefroblastoma, tá? E aí, Lucas, aquele resuminho amigo para ajudar a gente a diferenciar sempre esse nefroblastoma desse tal de neuroblastoma, tá aqui. Vamos ver se bate no nosso caso. Então aqui, ó, Wilms, né, tumor de Wilms, aqui, ó, nefroblastoma, que é um tumor renal ali, né, que não cruza a linha média, Isso é uma grande dica, não cruza a linha média, tá? Lucas, você já viu pegadinha fazendo isso? Eu já. Foi uma questão de residência daí, né, que eu fiz com alguns alunos do PSU de Minas Gerais, tá? Eles colocaram justamente um quadro clínico, e aí era um quadro clínico de neuroblastoma, e eles colocaram assim, ó, no exame não ultrapassava a linha média. Pra quê? Pra fazer você pensar em nefroblastoma e confundir tudo. Porque muita gente guarda só essa informação. Nefroblastoma não cruza a linha média. Se cruzar a linha média, é neuroblastoma. Então, eu acho difícil que o Revalida faça essa pegadinha, tá? Mas é uma coisa pra vocês levarem, que vocês estão preparados pra tudo. Até pra aquelas questões mais sacanas, que às vezes queiram pegar vocês, mas aí vocês já estão ligados também. Então, nefroblastoma em geral não passa, né? A linha média, a grande maioria. É um achado incidental, lembra? Foi no banho, parará. Hematura e hipertensão. Nossa, Lucas, é exatamente isso que o nosso paciente tinha. Sim, tá aqui. Resuminho amigo pra vocês, vai dizer que não é maravilhoso, olha só, coisa linda. Tira print, tira foto, anota, é isso aqui que vocês precisam saber, tá? E o neuroblastoma, por outro lado, é um tumor do quê? Dos gânglios simpáticos e medula adrenal. Ele cruza a linha média. Ele pode ter metástase já, tá? Pra órbita, causando, sabe aquele sinal do guaxinim?
tá? Então, enfim, não tem, né, mais as olheiras do cansaço aí, das horas acordadas à noite, né? Mas o sinal do guaxinim, ele está relacionado com neuroblastoma, tá? Que é aquela equimose que fica aqui periorbitária, né? Então, é uma coisa que você vai lembrar também, neuroblastoma. E a Daiane falou assim, olha, errou por nervosismo, né? Então, é isso, na prova, por isso que é importante, à medida que você for fazendo a prova do Revalida, treinar bastante, né? Treinar questão é essencial, né? Você tem que, pelo menos, ter feito todas as provas do Revalida aí para ter esse know-how, esse conhecimento de como a prova gosta de cobrar, do que ela gosta de cobrar. Isso que eu comento com vocês, olha, isso vai cair na prova. Sífilis vai cair na prova, doença clínica de gestação vai cair na prova, TB, HIV vai cair na prova, vacinação vai cair na prova. Então são coisas que você tem certeza que vai cair, porque todo ano cai. Só que isso vem do quê? De ter resolvido todas as provas, de ter mapeado todas elas para vocês, tá? Separado por conteúdo, por maneira, colocado numa planilha. Então, você tem esse conhecimento. Você vai para a prova muito mais confiante, tá? Muito mais preparado e à medida que você for tendo essas dicas de ganhando tempo, assim, de pulando esses enunciados enormes, buscando já o que ele quer nas questões, isso te compra um tempo enorme, tá? Então, às vezes acontece que o pessoal tá nervoso, tipo, Lucas, meu Deus, chegou já na questão 70, 80, não faltava um tempo muito grande, eu tava exausto já de ler aqueles enunciados 2, 3 vezes, e aí você erra muito no final, tá? Você não consegue, às vezes, voltar naquela questão mais difícil, que demanda um raciocínio maior, tá? Então, ganha tempo também, treina bastante, tá? Tudo na vida é treino, tá bom? Então, vamos seguindo lá, a gente ficou, então, justamente a letra B, tá? Tumor de Wilms. E aí a gente vai para a questão de número 24. Questão de número 24, vamos ver aqui. Ah, tá. Questão legal também, né? Algo que a gente comentou na última aula. Em uma UBS, uma adolescente com 13 anos de idade, acompanhada da mãe, refere em consulta a ausência da menstruação. Isso é muito comum, né? Chegou uma menina essa semana, né, junto com a mãe, mesma idade, né, mesmo desenvolvimento puberal, falando exatamente, olha, as minhas amigas, a maioria já menstruou. Tô preocupado, eu não vou menstruar? Né? O que está acontecendo? Será que tem algo de errado comigo? Né? Então, justamente isso. A genitora mostrava-se ansiosa, pois ela acreditar que o desenvolvimento corporal da filha está atrasado em relação às amigas da mesma idade. Ao exame físico, a adolescente apresenta altura e peso compatíveis com o paciente aos 60, ou seja, está normal, dentro do esperado. Observa-se aumento das mamas e auréola, sem separação dos contornos. Então, você tem aumento não só, né, do broto mamário, não é só o broto mamário que seria M2, você tem aumento da mama também, só que sem sinal do duplo contorno. Então, se tivesse sinal do duplo contorno, seria M4, lembra? M4. E M5, M5 é mama adulta, né? Então, aumento da mama e da areola sem duplo contorno ou sem broto mamário, isso é M3, tá? Com presença de pelos pigmentados longos enrolados atingindo a síntese pública, só que sem padrão de distribuição adulto, né? Sem pegar raiz de coxa, então não é P5, não é P4, tá? Então, nessa situação, o que você faz? Justamente o que eu fiz, olha, mostra os gráficos de crescimento, olha, está crescendo bem, está desenvolvendo bem. Quando começou, né, daí você pede quando que foi a telarca, quando começou, pede até para a mãe para ver se ela atrasou um pouquinho mais, mas nesse caso não está atrasado, está dentro do esperado, tá? Então você vai fazer o quê? Orientar, esclarecer sobre a normalidade do desenvolvimento, né? E eu admito que essa parte eu gosto muito, né, no cotidiano, porque querendo ou não, é uma parte educativa que você tem da medicina, né? De orientar, olha, isso é normal, porque o que você espera que aconteça assim, assim, assado. É importante que a gente conheça as etapas, né? E é algo legal para passar para os pacientes, né? Eles ficam... Enfim, entender também é legal, né? Eles entendem o que está acontecendo, e eu coloquei para vocês, ó. M2, então, seria o brotinho mamário, que é quando marca a telar, que é quando inicia, né, o início da puberdade feminina. Aí você tem o M3, que aumenta a mama, além da areola, né? Fica aumentada a mama também. A M4 tem o sinal do duplo contorno, né? O que acontece? Tem uma projeção aqui, ó, da areola sobre o restante da mama, fica um sinal do duplo contorno. E, por fim, o M5 daí é a mama adulta, né? E aí, no período do M4, que vai acontecer a menarca, né? Que em geral é 2 a 2 anos e meio depois da telarca, tá? Então, 2 anos e meio depois da telarca. Então, o que você pode falar para essa mãe? Que, olha, pode ficar tranquila, o que vai acontecer? Daqui a pouco ela vai menstruar, né? Ela vai tá em M3, daqui a pouco ela vai, dentro de 6 meses, aí passar para M4, mais tardar, e ela vai estar menstruando. Então, pode ficar tranquilo, tá? Show de bola? Vamos então para a questão de número 25, né? Uma questão eu já coloquei aqui para vocês sobre princípios aí da atenção básica, né? Que basicamente versa sobre a equidade, né? Que a estratégia diante desse quadro era o quê? Assumir um papel de vigilância em saúde, com prioridade às necessidades dos grupos mais vulneráveis, em relação à pandemia do Covid, tá? Muito dessas questões de preventiva você acaba matando na interpretação de texto, né? E essa questão especificamente trazia essa questão de equidade, porque o SUS tem isso, né? De você tratar de modo desigual os desiguais, tá? Porque, por exemplo, eu dei esse exemplo nas outras aulas que a gente conversou, né? Você tá lá na UPA, por exemplo, né? Um exemplo bobo. Você tá na UPA, atendendo, emergência, enfim. Aí, próximo paciente, você olha lá, paciente com um encravado. 2, 3 meses, tá com dor no dedo. E no momento, chega, técnica de enfermagem, não, doutor, chegou um paciente lá, tá grave. E você fala, o que é isso? É ordem de chegada, né? Todo mundo é igual aqui. O paciente dá uma encravada, tá aguardando aí há 2 horas,
Eu não vou atender o paciente que está chegando em parada aqui, não. Vou atender o paciente que está encravado. Quando chegar na ordem, o paciente que está lá parado, que está com suspeita de síndrome coronariana aguda, alguma coisa assim, ele vai ter atendimento, tá? Todo mundo é igual, não, né? Tem as suas particularidades, né? Isso aqui é um exemplo até exagerado, né? Para vocês entenderem que a ideia é a equidade, né? Para tornar todo mundo igual, porque tem gente que precisa mais. Então a gente vai investir um pouco mais naquele paciente que precisa de modo a igualar todo mundo, tá? Então é uma equidade buscando, no fim das contas, a equidade. É uma equidade, né? É uma desigualdade buscando, no fim das contas, a igualdade. Isso, tá? E é isso que a gente consegue extrair da questão de mais importante, tá? Aí a gente vai para a questão de número, então, a 25 a gente matou, né? A 25 letra B que a gente matou. Vamos para 26 aqui, né? 26, aqueles enunciados gigantescos, aí a gente vai ver. 26, falou um monte de coisa, aí o que ele quer saber de mim? Melhor explicação para a piora clínica. Então, um paciente chegou de um jeito e ele piorou. Por que ele piorou? Vou buscar isso no meu enunciado. Logo após a instituição da abordagem inicial então, o que aconteceu? O que aconteceu que eu fiz alguma abordagem ali e ele piorou? Vamos buscar no enunciado isso. Já vou buscando a resposta. E ele já coloca, eu gosto de já ler as alternativas também, né? Foi agravado pela hipercalemia, né, pelo uso do AS, ou foi um desenvolvimento de ruptura do septo interventricular, ou foi medicação inadequada na coexistência de infarto ventricular direito, ou foi instalação de choque cardiogênico por grave disfunção ventricular esquerda. Aí você vai procurar. Tem alguma coisa que justifica que seja alguma dessas alternativas que possa explicar a piora clínica do meu paciente? Não sei. Vamos lá ver na alternativa, na questão de número 26, questão 26. Questão legal, né, de cardiologia, vamos lá. Homem de 48 anos de idade, tabagista, em tratamento regular de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e dislipidemia, admitido na unidade de terapia, emergência de hospital de pequeno município do interior, um quadro de dor torácica de forte intensidade, tipicamente anginosa, uma dor típica no paciente de risco, né, associada a diafurese e náuseas e vômitos. O paciente está, provavelmente, uma síndrome coronariana aguda, né. Segundo informe, o quadro áudico tem cerca de 4 horas de evolução, não tendo procurado antes a unidade de saúde por receio de contaminação devido à pandemia em curso. O exame físico dirigido revela um paciente moderado de desconforto agudo, ansioso, com pressão de 102/70, frequência cardíaca de 102 batimentos por minuto, leve taquipneico, ausculta de quarta bulha e pulmões limpos, tá? Então, olha só, agora vai começar a questão dos exames complementares, para a gente diagnosticar exatamente o que está acontecendo. 10 minutos, atendimento presença de supradesnível, então um infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, nas derivações D2, D3, AVF e V1, além de infradesnível em ST de 3 minutos nas derivações V2 e V4. O que é isso? O que é isso aí? É infarto onde está acontecendo? Me fala, que parede que está acontecendo infarto? As quais são observadas onda R aumentadas e ondas T positivas e proeminentes. E aí, onde é que é esse infarto? D2, D3 e AVF está suprado e está infrado em V2 e V4. Alguém colocou alguma coisa? Boa. Parede inferior, Daiane e Vanor colocaram pra gente. Parede inferior, muito bem. Então, D2, D3 e AVF é a parede inferior do coração. E quem que irriga a parede inferior? Normalmente, 70%, na verdade, grande maioria das vezes, né, mais de 90%, é a coronária direita, que irriga a parede inferior. São situações patológicas, você tem anomalias, mas a gente pensa que é coronária direita. E a coronária direita, em 70% das vezes, também irriga a parede dorsal do coração, então a parte de trás do coração. Então, se você pensa, putz, tá com infarto do VD, infarto do ventrículo direito, ali pegou parede inferior, será que não ocluiu o início dessa artéria coronária direita e não pegou a parede dorsal também? Pode ser. Então, se você fizesse lá V7, V8, né, para ver parede posterior, o que você veria? Você veria um supra de parede posterior também, provavelmente. E aí a imagem em espelho da parte anterior do coração, né, na frente você vê um infra, porque lá atrás está um supra. Então, um supra de parede posterior, e na frente você vê a imagem em espelho, você vê o inverso. Então, você vê um infra. Por isso que você viu o infra ali de V2, V4, tá? Mas o que importa é o supra, você sempre valoriza mais o supra, tá? Que é o que está comandando a situação, né, da lesão. Então, a gente tem o quê? De ideia aqui, pegou ventrículo direito, pegou parede inferior, e com grandes chances, né, de ter pego parede dorsal, tá? Ocluiu coronária direita, tá bom? E aí eu vou fazer o tratamento. Só que lembra que tratamento de infarto de VD é um pouco diferente, tem algumas particularidades, tá? Então, são administrados nitrato sublingual, foi dado nitrato para esse paciente, e AS, além de ser solicitado infusão de tenectoplasma, que você estava num hospital de pequeno porte, não ia dar para fazer o melhor, que é a angioplastia, né? Intravenosa em bolos, uma vez que não há serviço de hemodinâmica, foi isso que eu falei. Enquanto é providenciada a elaboração do trombolítico, o paciente refere piora dos sintomas, sendo verificado que ele se encontra ainda mais pálido, hipotensa 80/46. Eita, chocaram o paciente, o que aconteceu? A despeito de sua ausculta pulmonar, manter-se sem ruídos adventícios. Então, o que aconteceu? Será que foi o AS? Será que foi o nitrato? O que aconteceu? Será que foi alguma coisa do próprio infarto que deu ruim? Então o paciente piorou por agravamento da hipercalemia pelo AS? Ou foi desenvolvimento de rotura? Foi uma complicação ali do infarto, rotura interventricular, ele piorou. E aí continuou com os pulmões limpos? Ou foi então medicação inadequada na coexistência de infarto de ventrículo direito? Ué, Lucas, eu lembro lá do Monabish, lembra? Monabish, morfina, oxigênio, nitrato, aí tem atorvastatina, S, clopidogrel que a gente tem que usar.
Por que está inadequado? Usei nitrato, usei AS? Não sei. E aí, o que vocês acham? Ou então, letra D, instalação de choque cardiogênico por grave disfunção ventricular esquerda. E aí? Choque cardiogênico, né? Por grave disfunção ventricular esquerda. E aí, coloquei nos comentários para mim. Daiane, Vanor, Mirtia, José, Célia. O que vocês acham que aconteceu nesse caso? Lucas, e essa questão é interessante, né? Essa é uma questão mais difícil, né? Aquela questão que, às vezes, você bate o olho no início, você, muita coisa, não fica perdendo tempo. Não fica perdendo muito tempo, tá? Depois volta na questão, por isso que nas questões mais fáceis, você tem que matar rápido. Tem que enviar para alternativa. Isso aqui é tranquilo, tá? Pegou, matou. Essa aí era uma questão que eu voltaria depois para fazer, né? Que eu voltaria depois. Como eu fiz a prova, eu tava fazendo rapidinho, eu até fiz de primeira ela, mas é uma questão legal, uma questão interessante, tem bastante raciocínio por trás, né? Então tá, a gente conversou, Lucas, que a gente estava diante do quê? Do infarto de ventrículo direito. Diante de um infarto de ventrículo direito, tem a questão de você não usar morfina, não usar nitrato. Por quê? Porque pensa, se você usar o nitrato, ele vai fazer uma venodilatação. Se você usar morfina também, vai ter redução da pré-carga, ou seja, vai chegar menos sangue para o ventrículo direito. Lembra que o ventrículo direito ele depende um pouco mais de volume. Ou seja, se você diminuiu muito a pré-carga, ele começa a falhar, tá? Começou a falhar. Então você não pode, no ventrículo direito, fazer nitrato, fazer morfina, tá? Não pode. Beta-bloqueador também não. Então, o MNB, né, do nosso mnemônico lá, morfina, nitrato e beta-bloqueador, em geral, você não faz no infarto de VD, porque senão você está diminuindo muito a capacidade desse ventrículo de trabalhar. Lembra, né, que o ventrículo direito, ele recebe o volume e ele joga para o pulmão, diante de uma resistência fraquinha. O ventrículo esquerdo, ele aguenta mais porrada, tá? Então, você pode reduzir um pouco e ele continua com força. Agora, se o ventrículo direito perder volume, né, deixar o mínimo de volume, ele não vai mais conseguir funcionar bem. E aí você vai chocar o paciente, porque vai chegar muito pouco volume, ele não vai conseguir mandar para o pulmão. Por isso que ele está hipotenso com o pulmão limpo. Agora, se fosse uma insuficiência do ventrículo esquerdo, ou seja, o ventrículo esquerdo parou de funcionar, o que acontece? Se ele não funcionar bem, ele não joga o sangue para frente. Se não joga o sangue para frente, começa a ficar represado onde no pulmão. Então, diante de uma insuficiência ventricular esquerda, paciente infartado, você ausculta o pulmão dele e está com o pulmão encharcado, está com estertoração bilateral, porque tem líquido, porque começou a falhar o ventrículo esquerdo, ou seja, começa a acumular no pulmão, tá? Então, olha a diferenciação, olha que coisa linda. Paciente potente, chocou e está com o pulmão limpo, provavelmente fez cagada, era infarto de VD, você deu algo que não deveria. Não, paciente chocou, alguma complicação do ventrículo esquerdo, está falhando o ventrículo, né? E pode ser até pelo próprio IAM, tá? Mas então, questão bonita, com muito raciocínio por trás, e eu, parceiro de vocês, vou colocar um resuminho amigo para vocês lembrarem o que a gente faz e o que a gente não deve fazer diante de uma, aqui ó, nitrato a gente não faz, ó, não usar, olha que coisa linda, ó, não usar MNB no infarto de VD, não usar MNB no infarto de VD, não usar MNB no infarto de VD, ou seja, morfina, nitrato e beta-bloqueador. Lucas, e não usar beta-bloqueador também se o paciente tiver intoxicação por cocaína? Sim. Por quê? Se eu usar beta-bloqueador no paciente que usa cocaína, vai ter predomínio alfa, né? Porque eu vou bloquear tanto o beta-1 quanto o beta-2. Aí vai predominar o alfa. Aí ferrou de vez, né? O paciente vai ficar hipertenso, vai dar uma loucuragem, tá? Nitrato também não pode usar se o paciente usou Viagra, né? Se o Denafila, Tadalafila, isso aí não pode usar, tá? Então você tem que sempre perguntar para o paciente se usou ou não utilizou, né? E aí tem a questão aqui do clopidogrel, que é melhor no IAM com supra-GST, diante do uso de trombolítico, enfim. Então, ó, detalhezinho importante, detalhezinho legal, para a gente poder lembrar, tá bom? Vamos seguindo, então. Próxima questão de número 27, né? Isso, questão de número 27, vamos ver. Novamente, uma questão de cirurgia pra gente, questão interessante, né? Um homem de 23 anos de idade em atendimento pronto-socorro de hospital nível terciário apresenta trauma abdominal contuso após acidente automobilístico, sem evidência de lesões em outros segmentos corpóreos. Ao exame físico, apresenta a frequência cardíaca de 84 batimentos por minuto, preenchimento capilar menor que 2 segundos. Então tá ok, né? A pressão tá boa. Durante o atendimento inicial, foi utilizada a sondagem vesical de demora, que evidenciou hematura maciça. Opa, será uma lesão renal? Aí foi feita tomografia, o paciente estava estável, né? Contraste endovenoso que mostrou uma lesão renal grau 3. Aí você começa a ficar animado. Meu Deus, Lucas, grau 3, deixa eu pensar aqui, rim tem quantas, rim tem 3 letras, grau 3 é cirurgia. Não. Isso vale só para fígado e baço, tá? Não viaja, só para fígado e baço. Rim não vale a regra, os outros órgãos não vale a regra, é só para fígado e baço para você lembrar do grau de lesão, tá? Então, desculpa atrapalhar a empolgação, mas é só para fígado e baço esse nosso macetinho, tá bom? Correspondendo à laceração cortical do parênquima renal maior que 1 centímetro, sem extravasamento urinário. Não foram, então não tem extravasamento urinário, isso é bom. Tá? Se tem extravasamento urinário, se tem avulsão do órgão, se tem lesão importante de artéria renal, coisa assim, são coisas que a gente pensa mais em abordagem cirúrgica. Nesse caso, a gente pensa em uma questão mais conservadora, tá? Uma abordagem mais conservadora. E, a princípio, eles tinham dado como diagnóstico como correta aqui, ó, a letra D, que é repouso até a resolução da hematúria, hematócrito seriado e antibióticos, né? Mas aí
Mas aí foi entrado com recurso, tá? Tem algumas referências que falam que antibiótico, a princípio, não era para usar, mas nas referências principais pode. Mas eles acabaram anulando a questão. A Daiane deu risada aqui. Alguns macetinhos tem que ter cuidado, parcimônia para usar, né? A gente direciona para algumas específicas, tá? Mas, a princípio, questão legal também, mas dificilmente se repete, assim, lesão renal é uma coisa que é difícil de repetir. O que você tem que lembrar, o que você tem que levar daqui, é que se tiver extravasamento urinário, avulsão do órgão, tudo isso é cirúrgico. Agora, esses outros é princípio conservador, tá? Aí a gente vai para a questão de número 28, questão interessante também, né? Questão de número 28, a princípio, tudo isso aqui em cima a gente nem precisaria ler, o que a gente precisaria ler era só que o peso da criança era 7.200 e que leva aos pontos de Z-score entre menos 13 e menos 2. Ela fica entre o peso ali, e qual que é a classificação a partir disso, né? De Z-score menos 13 e menos 2. Ah, Lucas, eu gosto de fazer o desenho, então faz, né? Menos 3, a curva aqui, aí a gente tem menos 2, né? Aí a gente tem para cima, né? Menos 1, 0, enfim. Mas se está abaixo do menos 2 e acima do menos 3, está aqui. Ah, Lucas, eu lembro que peso tem um peso que é muito baixo, só que daí está aqui, no extremo. Então aqui é um peso que é baixo para a idade. E aí você mata a questão, letra A, 28, né? Letra A. E aí vou relembrar aqui com vocês, né? Aqui, olha só esse resumo, coisa linda. Resumo lindo demais, tá? O que você tem aqui nesse resuminho? Peso para idade. E aí você tem aqui peso para idade, que foi o que ele perguntou, abaixo do Z-score menos 2, isso é baixo peso. E se for abaixo do menos 3, muito baixo peso. Aí se for do outro lado, Lucas, acima do mais 2, aí é peso elevado, tá? E estatura para idade. Se for menos 2, é baixa estatura, menos 3, muito baixa estatura. E aí tem aqui também a classificação de peso para estatura e IMC para idade entre os 0 e 5 anos, tá? E IMC para idade aí acima dos 5 anos até os 19, e aí a classificação. E lembra que isso aqui é uma coisa que eles gostam de pegar bastante vocês, porque do 0 ao 5, acima do mais 1, é risco de sobrepeso, enquanto que lá entre os 5 e 19 já entra em sobrepeso, tá? Não tem risco de sobrepeso. E aí o mais 2 já é obesidade. Então eles normalmente cobram aqui, ó, acima do mais 2, abaixo do mais 3. O que é isso para uma criança de 4 anos? Isso é sobrepeso, não é obesidade ainda, tá? Grava o que eu tô te falando, isso aí, esse quadro, coisa linda, maravilhosa, esse quadro você tem que colar na cabeceira da cama, importantíssimo, tá? Muita chance de cair novamente, muita chance de cair, eles cobrando esse outro extremo. Saber, IMC, questão de, é sobrepeso, é risco de sobrepeso, é obesidade grave, ou então magreza, né, mais difícil, questão de magreza, mais questão de obesidade, importantíssimo, grave esse quadro, tá? Presentão para vocês esse quadro, tá? Então, dá uma olhada, bate o olho nele, tá? Importante que vocês gravem, depois tirem foto, tira print, enfim, o que for preciso para vocês lembrar. E eu acabei de ver que a gente está passando agora do horário, né? Estamos passando do horário. Vamos fazer mais uma, e aí depois a gente encerra, que estamos passando das 3. Vamos fazer mais uma rapidinho, então. Vamos lá, Lucas. E depois a gente para na 30 exata, né? Daí a gente começa na próxima semana, a gente vai se encontrar de novo, né? Já a partir da questão de número 30. Então a gente aqui, questão número 29, uma gestante primigesta, 25 anos com idade gestacional de 20 semanas. Compareceu centro de saúde com lesão em vulva. Aí você já começa a pensar lesão em vulva. Relata que inicialmente sentiu dor. Quem que causa dor? Que lesão que causa dor? Né? Começa a puxar. E coceira no local. E que pouco tempo depois apareceu lesão que ainda dói e arde. Quais são as lesões que doem? Coloca aí pra mim. Das úlceras. Você tem cancro duro, sífilis, né? Você tem cancro mole, você tem linfogranuloma venéreo, você tem dono venoso, você tem herpes genital. Quais que doem? Coloca aí pra mim nos comentários quais são as úlceras que doem. Ela negou episódios semelhantes anteriores, seu exame ginecológico apresenta lesão em fúrcula vaginal e perineada com vesícula. Deu pra gente aqui, ó, de presente, vesículas. Falou em vesícula, deu de presente. Algumas exulceradas. Considerando esse quadro clínico, assinale a opção que apresenta, respectivamente, a principal hipótese diagnóstica e conduta correta a ser adotada. Tá? E aí você tem aqui, ó, sífilis. Deixa eu ver o que alguém comentou aqui, ó. Herpes, e tem mais uma que dói. Herpes é o diagnóstico da questão, ótimo. Mas tem mais uma que dói. Qual que é a outra? Sífilis não dói, já entreguei essa de presente. A princípio é herpes genital, como a Daiane colocou pra gente, herpes genital. E deve ser solicitado sorologia. Não. Diagnóstico clínico. Bateu, diagnosticou. Bateu o olho e diagnosticou, tá? Então, herpes genital. E isso aqui é um conceito importante, ó. Indicação de tratamento com aciclovir. E com 36 semanas de gestação deve ser prescrito aciclovir profilático para diminuir o risco de lesões ativas no momento do parto. Isso é muito legal, cara. Muito legal, uma coisa nova, tá? Uma atualização, a gente pode dizer assim, de herpes, né? Que a gestante com herpes ativo, por exemplo, ela não pode ter parto normal. Então, olha a importância de a gente fazer uma medida profilática para evitar de ter herpes ativo e ela poder ter o parto normal, tá? Então, a partir das 36 semanas, gestante que teve herpes na gestação, a gente pode fazer o aciclovir profilático, tá? De maneira importante. Então, ótimo, isso aqui é uma questão legal, tá? E daí ele colocou, esqueci. Será que é linfogranuloma que dói também? Não. É cancro mole que dói também. E aí eu vou trazer de novo, para terminar em grande estilo, então, esse nosso sábado de conversa, aquele resuminho parceiro, aquele resuminho amigo,
comentando com vocês quais são as lesões que doem, né? Quais são as lesões que têm fistulização. Lembra que a gente conversou sobre isso em linfogranuloma na semana passada, né? Lembra? Linfogranuloma que tinha o quê? Que fistulizava em bico de irrigador, em vários orifícios. Lembra comigo. E aí eu vou botar para vocês mais uma vez um quadro que é para vocês levarem na alma, levarem com vocês para onde vocês forem. Quadro muito legal. Resumindo, quais são as lesões? Que são múltiplas, que são únicas, que são dolorosas e que fistulizam, tá? Olha só que coisa linda, maravilhosa. Quais lesões que doem? Doem, quem que é? Quem dói é herpes e cancro, tá? E o que quer dizer se limpa ou suja? Que a lesão embaixo de herpes, ela tem uma base eritematosa, mas é uma base limpa. Enquanto que a base do cancro mole é uma base suja, uma lesão que se olha e é uma lesão feia, que tá com tecido já meio de granulação, às vezes, aí tem um linfonodo também para ajudar a dar um aspecto de sujeira da lesão, enquanto que o herpes não. O herpes tem vesícula, que é uma coisa que ele te entrega a questão, que é a única que tem vesícula que é herpes, né? Mas a base é eritematosa limpa, enquanto que cancro é sujo. E aí os outros que não são dolorosos são os outros que sobram, né? Ah, Lucas, e quais que são únicas, né? Aí bota aqui, ó, múltiplas, sim ou não? Quais que são lesões únicas? Linfogranuloma venéreo e sífilis. Sífilis é o cancro duro, tá? Sífilis é o cancro duro. E o cancro mole, né, é esse outro cancro aqui que está referido aqui, cancro mole, que é causado pelo hemófilos ducreyi, tá? Não confunde. Sífilis é cancro duro, o cancro mole daí é pelo hemófilos. E fistulização, você tem dois principais que fistulizam. O cancro, porque lembra, é sujo, né? A vaca vai sair pulsa, mas é uma lesão suja, cancro mole sujo, né? Só que fistuliza em um único orifício, enquanto que o linfogranuloma em múltiplos orifícios, tá bom? Em múltiplos orifícios. E aí, eu quero agradecer vocês pela participação. A gente vai encerrando aqui com esse maravilhoso macete, vai dizer. Coisa linda, né? Esses quadrinhos assim vão ajudar vocês a estudarem muito, tá? A fazerem as anotações e levarem lá na véspera da prova, vocês estão revisando, estão batendo o olho, tá, isso aqui, ó, coisa rápida, tá? Que ajuda bastante, tá bom? E aí eu vou deixar meu contato aqui com vocês, show de bola. Se precisarem de qualquer coisa, pode conversar comigo. Eu ainda tenho alguns horários que eu tô fazendo mentoria com alguns alunos de residência também, mas eu tenho alguns horários, se alguém quiser, até a prova do Revalida, alguma aula extra, alguma revisão mais específica, questão de dúvidas, coisas assim, pode entrar em contato comigo, a gente conversa, faz um precinho legal, e a gente vai conversando. Tudo de bom, mantenha os estudos a 1000, agora não é hora de desistir, não é hora de se sentir desanimado, agora é hora de gasto total, e vocês veem quantos casos por aí, em questão de 4, 5, 6 semanas de estudo, conseguem ser aprovados no Revalida. Se ajudem, façam os grupos de estudo, que isso é muito legal também, e qualquer coisa estamos aí, tá bom? Obrigado pela participação, José, Ivanor, muito obrigado por terem participado, né, Daiane e todo mundo, e espero que tenha ajudado. Semana que vem a gente se encontra de novo, tá bom? Um abração e até mais. Tchau, tchau.